bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Fala pessoal, aqui quem fala é Luiz Hunziker. Eu sou o Pet Games. E eu sou a Nath Wasabi. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui finalmente para conversar sobre o anime da Terra Plana. Vamos conversar sobre Orb, sobre os movimentos da Terra, porque se essa Terra, como ela mexe e remexe no Revelation, é isso. Finalmente, hein? Finalmente. Eu tô tentando fazer um dedo pra um lado e outro dedo pro outro. Assim. Entendi, e não deu certo. Não deu certo. Mano, é isso, vamos falar sobre heliocentrismo, sobre terra plana, sobre os Anunnakis. Vamos falar alienígenas sobre em Campo Largo também? Isso, mano. Alienígenas, inclusive, que são muito inclusivos, que apareceram com uma POC, um gay, em pleno mês do orgulho. Isso é muito lindo, é muito inclusivo. E um beijo pra todos os fazendeiros gays aí do Brasil. No mesmo mês, o lançamento também do novo filme do Steven Spielberg, que é de alienígena, né? O Dia D. O Diad. E, diga-se de passagem, vizinho do Pad Games. Não é de gay, quintal dele. O filme não é de gay, eu achei que era de gay no mês do orgulho, porra. Dia de gay. Pode ser também, né? Pô, enfim. É. Mas, ó, gente, vamos falar hoje sobre Orb, sobre os movimentos da Terra, que, era um anime que o Luizão aqui não parava de falar pra gente gravar sobre. 2, a quantidade absurda de comentários que a gente recebeu, que inclusive virou piada, vocês sabem. Você que comentou aí em 500 episódios, gravem sobre Orb, esse dia finalmente chegou. Então, pra alegria de vocês, pra alegria nossa, talvez, não sabemos, a gente vai adivinhar. Mas, antes da gente começar o nosso programinha aqui, nosso recadinho de sempre, pra você ouvinte querido que curte o nosso podcast, e você pensa como que você pode nos ajudar. Como eu sempre digo, apenas espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, e obviamente crescer como projeto. E você também pode entrar lá na nossa página do Spotify, no nosso feed, nos avaliar com 5 estrelinhas, e também entrar na nossa página do YouTube e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a crescer e, obviamente, engajar com os conteúdos que a gente solta no Instagram, no TikTok, enfim, você sabe. Engaje com os nossos conteúdos, porque assim a gente pode crescer cada vez mais. Mas não é só dessa forma que você pode ajudar, e eu convido ele, meu amigo alienígena, Luiz Hunziker. Conta pro ouvinte como ele pode ajudar também. Se você quer que os movimentos de rebolativos desse podcast continuem, apoie a gente lá no catarse.me/animesoverdrive. Lá vocês terão tiers de apoio. O que é tier? Categorias de apoio pros íntimos. Onde você vai poder contribuir para que esse podcast continue existindo, né? Você fala, nossa, podcast deve ser um negócio que dá muito dinheiro. Não. Não é. Spoiler. Desculpa, Spoiler, não dá nenhum dinheiro. Dá custo, e a gente precisa pagar os custos, né? Então, o apoio de vocês ajuda a gente a pagar os custos. Então, você teve benefícios aí que vão desde participar do nosso grupo de apoiadores, até escolher temas, episódios exclusivos, tudo isso e muito mais se você nos apoiar. Então, vai lá, apoie catarse.me/overdrive e sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Um pequeno disclaimer pra você, nosso ouvinte, que nós vamos falar sobre Orb e sobre os movimentos da Terra, e é preciso ser dito algumas coisas aqui antes de a gente começar este podcast. Nós esperamos que nós estamos falando de adultos para adultos. Coisas serão faladas sobre a igreja, coisas boas serão faladas sobre a igreja, coisas ruins serão faladas sobre a igreja. Não estaremos aqui para desrespeitar a tua crença, desrespeitar as tuas religiões, as tuas crenças e as tuas coisas que estão dentro de você. Porém, teremos que falar certas coisas aqui, certas verdades em se tratando da instituição igreja. Dito isso, Orb e sobre os movimentos da Terra é um anime que conta como uma ideia pode se propagar aí em contrapartida com os desígnios de Deus, né? Então, uma série que vai falar muito sobre a criação de Deus, sobre como nós, como criações desse ser divino que ninguém consegue chegar perto, por assim dizer, e como que a ciência consegue mostrar pra gente o caminho correto pra nos aproximarmos de Deus. E assim começa nossa série de Orb aí, com pequenos paradigmas sendo mudados aí pela humanidade por volta de 1400 depois de Cristo, hein? Importante salientar isso. After Christ.
É verdade. After Christ somente. A gente começa aí nossa história pelo olhar do Rafal, né? O Rafal, que é esse personagem que logo quando começa a série, quando começa o primeiro episódio, é uma criança muito bem dotada. Tá aí na tela se você estiver assistindo pelo vídeo com a gente no YouTube ou no Spotify, que é o nosso protagonista, e mostra o quanto ele é um devoto da igreja, devoto dos ensinamentos da igreja, mas que tem muita curiosidade para estudar o cosmos, né? Essa fronteira final que até hoje está aí na nossa perspectiva, no nosso olhar toda noite, mas que não necessariamente a gente ainda consegue entendê-la. Bom, aí com base nisso a gente começa a nossa aventura aqui, nossa desventura do heliocentrismo, geocentrismo, terra plana, né? Por que não? E eu queria começar perguntando para Luiz Hunziker, que é óbvio, aquele disclaimer de sempre. Agora a gente não vai falar spoiler, nós vamos segurar a onda com spoiler, para depois a gente entrar em detalhes. E por isso eu queria saber a experiência de todo mundo, começar com Luiz Hunziker, que obviamente foi a pessoa que mais advogou para Orbe sobre os movimentos da Terra neste podcast. Luiz, eu sei que você gostou demais desse anime. Agora eu te pergunto, e aí? Por quê? Como? Quando? Onde? Cara, Orbe, até uma amiga minha, eu comentei sobre Orbe com ela, né? E ela falou: ah, mas eu não sou muito chegada em astrologia, né? Nessas coisas assim. Em Não é minha praia. astrologia, diga de passar, né? Eu não sou muito desse astronomia, negócio de desculpa, falei ascendente errado, em gêmeos. Não, desculpa, astronomia. Falei errado. Imagina Eu o Rafael sabia que estudando. alguém ia fazer esse erro aqui hoje, eu sabia! Imagina o Rafael. Começamos, tipo, não durou 10 minutos. Mas Meu ela falou: ah, Deus, eu não sou muito chegado em astronomia, mas Orbe, eu acho que no fim de tudo, ele não é sobre astronomia em si. Eu acho que ele é muito uma história sobre a jornada, o conhecimento, o questionamento, né? A busca por novidades, o velho contra o novo, a imaginação e a censura, os ideais, né? Uma história sobre ideais. E o que me cativou muito, até o Lobato comentou isso uma vez com o Ped, quando a gente tava começando a assistir ainda, né? Que o Ped falou: pô, tô gostando, tal. Daí o Lobato: você assistiu o episódio 3? Aí o Ped: não cheguei no 3 ainda. Eu assiste o 3. E eu acho que o episódio 3 é um ponto crucial, assim, da história pra você entender onde ela quer te levar. Porque ela traz algumas questões ali que eu acho que engajam você mais na história. Então você começa assistindo achando que é literalmente uma história sobre astros, sobre astronomia, e o episódio 3 mostra que ele é um pouco além. Ele é uma história que você não tem que entender o conceito daquilo que está sendo explicado. Eu não tem que entender o conceito do planeta retrógrado, que ele vai ter um movimento não uniforme. Não, você não tem que entender isso. Você entender isso é a mais, né? É que nem aquela história. Você assistir, sei lá, um anime de música e entender sobre notas musicais, é legal. Você tá Perfeito. absorvendo um conhecimento novo, mas não é aquilo que vai fazer você absorver a obra que você tá consumindo em si. Cara, eu gostei muito de Orbe por conta disso, porque ele é uma obra que, mais do que qualquer outra coisa, ele não nos coloca pra pensar sobre astros, sobre astronomia, sobre o conceito de planetas, universos, galáxias, etc. Ele coloca a gente pensar sobre o pensamento crítico. E eu acho que o principal ponto que ele traz ali que me cativou muito é isso, né? É a questão de, cara, a gente tem que ser curioso, a gente tem que questionar as coisas, a gente tem que querer buscar respostas diferentes, a gente tem que aprender. Eu acho que e a igreja, como até o disclaimer que o Ped fez, né? A igreja na história, ela é a representação do antiquado, do retrógrado, daquilo que não quer progredir, não quer novos ensinamentos, não quer novos pensamentos, coisas que vão contra os dogmas e crenças. E a gente encontra no Rafal uma criança que, cara, eu vou questionar isso. Eu acho que eu vou colocar isso como sendo uma pauta, e tudo isso é muito bem construído na história como um todo, assim, sem muitos spoilers, mas ele vai mostrando como que nenhum pensamento é único, né? A gente percebe que é aquela questão, né? Pô, eu sou a primeira pessoa a fazer ou pensar tal coisa. Provavelmente não, provavelmente alguém já pensou isso também em outro lugar, outro momento da vida. E provavelmente alguém tá ganhando dinheiro sobre essa ideia. Isso, aí claramente esse é o maior problema. E a gente não é a primeira pessoa a pensar isso, e pode ser que até seja, mas
o mundo ele é muito vivo e as coisas estão acontecendo muito rápido. Então ele mostra muito sobre isso, sobre como que as coisas estão acontecendo em momentos, horas, situações diferentes, mas como que tudo se une, tudo se encontra, tudo se encaixa, como que o apoio, como que a herança que a gente deixa do nosso legado, ela pode mudar o futuro, né? Muito sobre isso. Eu acho interessante porque, pra mim, o primeiro grande destaque desse anime, de fato, é a experiência dos 3 primeiros episódios. Que até a Nath, eu sei que ela leu o mangá, eu acredito que isso seja o final do primeiro volume, provavelmente, né? Que é, cara, uma capotada de fusca absurda, assim, em termos de expectativa, né? De narrativa, de a gente achar que a história vai seguir um caminho específico, com personagens específicos, e a gente abrir esse mundo, né? A gente, o tempo passar, a gente conhecer mais personagens, a gente ter mais protagonistas, né? Ter mais pessoas participando dessa história. Eu acho que isso, por si só, já é o que chama muita atenção pra te prender pra assistir. Pelo menos comigo foi essa sensação, sabe? E aí, eu acho que a história ela entra realmente numa crescente de discussões. Eu acho que o Luiz falou uma coisa interessante, que tem esse debate ideológico, né, o foco da história ser pessoas que estão estudando o heliocentrismo numa época em que o geocentrismo era a teoria aceita e isso estava atrelado, inclusive, ao status quo da Igreja Católica Apostólica Romana, que estava dominando o pensamento da sociedade e, inclusive, em época de Inquisição. Então, você está querendo falar que a Terra não é o centro do universo? Então você está sendo um herege, logo vamos te matar, vamos te torturar, né? Tipo, você tá sendo um herege, a gente precisa lidar com você. Então eu acho que isso é um arcabouço para se explorar uma história que, no fim das contas, tá falando de vários assuntos. Eu acho que, para mim, o grande plus, assim, da questão, e quando a gente fala mais de spoiler, a gente entra em mais detalhes, mas falar realmente sobre a relação do humano com a sociedade e o universo, né? E eu gosto muito do fato desse tema geral de astronomia, porque tem essa. Eu acho que tem muito essa parada da gente ver o cosmos. O cosmos é imenso, né? Ele é cheio de mistérios, não à toa que nem o Ped falou, né? Até hoje a gente ainda está desvendando mistérios o tempo todo e a gente jamais vai conseguir chegar nas respostas. Mas isso é aquele momento em que a gente contempla o quão ínfimos nós somos, né? Perante a fração da existência, do universo e tudo mais. Então, eu gosto como a história carrega todas essas discussões para poder falar sobre colaboração. Porque a gente tem justamente ali uma gama de pessoas que morreram e lutaram por ideais, por uma pesquisa, pela verdade, né, em um outro ponto. Cara, sem desistir, sabe? E no fim das contas não é o trabalho de uma pessoa que levou para a evolução de ideias, foi o trabalho de várias pessoas, gerações de pessoas. Então, essa sensação de que a colaboração é o grande caminho, o real caminho pra gente conquistar a verdade do mundo, sabe? Isso pra mim é um negócio muito sensacional, sabe? E aí, falando até um pouco da obra, de sensação da experiência, outra coisa que eu gostei demais da experiência, eu não sei como vocês se sentiram com relação a isso, é a capacidade de gerar tensão, né? Pra mim isso, inclusive, assim, já vou até falar das duas formas. É um grande ponto positivo e pra mim também um grande ponto negativo na minha experiência, porque o anime de fato tá gerando uma tensão absurda. Se você assiste alguns episódios, você tá tipo, caralho, vai dar merda, sabe? Vai dar merda, pode dar merda, a qualquer momento. E isso em vários momentos foi muito bom e me prendeu a atenção e me fez ir adiante. Só que ao mesmo tempo, eu achei que tem vários momentos que a obra força essa tensão de um jeito que, tipo assim, parece que as coisas vão dar errado por menor que seja a probabilidade da merda, sabe?
Mano, Mas vai não, dar, tipo assim, vai o cara dar vai merda. lavar a louça e vai dar errado. Tipo, é isso. Tipo, aí você fica, porra, mas caralho, você tá brincando, sabe, com o meu sentimento, com o meu coraçãozinho aqui, tá amassando, e eu sinto que chega uns momentos que você tá forçando a barra, tá ligado, pra isso. E aí isso meio que me oscilou, mas no geral, de qualquer forma, independente disso, eu gostei demais, me surpreendeu muito, mais do que eu achei até que poderia me surpreender, porque o Luiz já falava muito sobre a obra, as pessoas falavam muito sobre a obra, então de alguma forma eu sabia mais ou menos sobre o que era. E mesmo assim eu fui pego de surpresa. Aí, e Nath, você, tipo, você só leu o mangá ou você viu o anime também? Eu li o mangá e assisti o anime, né? O mangá, ele saiu pela Panini em 2023, se eu não me engano. Ela completa em 8 volumes, Ah, é né? Uma curtinho. coleção pequenininha, assim, bem de boa. E o Cada 8 é mangá... preto, né? O 8 é preto, é. E é legal porque aqui, assim, atrás, cada um traz sobre um planeta, dentro dos planetas que eles ainda sabem naquela época, né? Porque eles não sabiam todos. Eles vão que até foda Saturno isso. só, né? E aí Por o enquanto. volume 7, ele vem falar sobre o que é a humanidade. Não, o 8 é o que é a humanidade e o 7 é o que é Deus. Então, assim, Que acho foda muito, isso. muito da hora. É bem gigante, assim, a contracapa de informação dele. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Dá pra ver ali. Dá pra ver a quantidade de texto. E Ó a você ainda letrinha abre a pequena. orelha e tem mais. Parece Deus. uma carta de Yu-Gi-Oh! Pad. Meu Deus me livre. Isso. efeito especial. Efeito de campo. Efeito. Deus está morto. Vá pra próxima casa. E cada volume é curtinho, assim, tem cerca de 150 páginas, mais ou menos. Só o 8º que é um pouquinho maior. Mas, bem, desde que a Panini trouxe esse título, eu li e falei, uau, que título bom. Porque foi justamente, né, o que acontece no episódio 3 é como finaliza o 1, só que eles têm mais, assim, umas 2 páginas, que é o começo do episódio 4, que é pra dar o gancho de a história continua, porque a gente vai falar pra frente, né, que o volume 3, às vezes parece que acabou a história, aquela história, aquilo que a gente, né, imaginaria. Mas, enfim, eu acho que Orbe é uma obra excelente. Eu acho que, infelizmente, ela não teve o hype que ela merecia, não teve a divulgação, talvez, que ela merecia. E ela é diferente porque, assim, tem muito diálogo, né? Uma história de diálogo, tem ação, tem atenção, mas é diálogo. A maior parte ali é tempo e a gente sabe que, ultimamente, as pessoas não estão muito acostumadas com esse ritmo, né? Estão querendo coisas mais rápidas, passando mais assim. Então é um que depende muito da sua atenção para você conseguir interpretar a obra, né? E é importante destacar que a gente está falando de uma ficção histórica. Então, óbvio que muitos personagens a gente não sabe se existiram, se faz sentido, mas que o desfecho tem total relação com fatos históricos, né? Eu E posso se estar falando passa... besteira, mas se eu não me engano é meio uma Polônia, né? Tipo... É isso mesmo. Isso. Se passa na Polônia, né? Quer dizer, representado, né? Assim, pela Polônia no final ali da Idade Média, começo da Idade Moderna. Então é justamente esse momento que a gente tá vendo a igreja não querendo que as pessoas pensem. E, inclusive, gente, é muito legal porque eu gosto das frases de impacto que a obra tem. Do tipo, os pobres não devem ler, a gente não quer que eles leiam, o conhecimento não deve ser passado. Então, assim, maravilhoso. Eu acho que ela agrega muito, eu acho que traz muito conhecimento mesmo, e se você fica interessado, é um universo que você tem pela frente. Então eu acho que valeu muito a pena. E digo que o anime e o mangá são extremamente idênticos, nada. Gente, não tem absolutamente nada de Legal. diferente. Frame por frame, assim, dá pra colocar um do lado do outro. Eu até listei Legal. aqui, assim, pra ver. Até o episódio 3 foi o volume 1. Daí do episódio 4 até o Legal. 6 é o volume 2. Foi indo assim, bem certinho. Só a única diferença é que, como eu tava comentando com vocês, né, enquanto eu tava assistindo, meu noivo tava passando, eu falava, meu Deus, que tragédia, olha essas torturas. Eu falei, não, mas tá censurado no anime a tortura, no mangá é pior. No mangá ele é mais explícito. Muito mais Na violência, explícito. assim? Na violência, no visual, boto assim. fé. Deve Eu vou mostrar dar um as exemplo, por bocas exemplo, tem- explodindo, né? Tem uma Nossa, tortura Deus que me eu livre. lembro aqui que foi tipo uma vela, né? O cara joga uma vela no olho. No né, olho. assim. É o do Badene. Do Badene. Ele corta meio que a cena assim no anime, né? Ele não mostra Não a mostra. tortura. em Graças si, a Deus, assim. mano. Pelo amor de Deus. Pois é, puta merda. Mas e ao todos mesmo os métodos de tortura que ele mostra foram realmente utilizados na Idade Média, hein? Ah, não, isso é verdade. Pior que é Isso verdade. A acurácia métodos- histórica importante, né? É isso aí, mano. Tortura. Estudo de Nossa, referência. gente, pra mim, eu acho que representatividade. a que mais me dava agonia era a de estrangular o dedinho. Desculpa, mas pra mim... Nossa, E o anime-
E o anime tem tipo, sonoridade, né? Então a pessoa gritando, nossa, aquilo ali. É foda, é Ai. foda. Mas excelente, gente. Foi uma aventura épica, literalmente. Cara, a minha sensação com o Orb, ela foi muito positiva, sim, mas eu não sei se o meu coração tá no lugar certo em relação ao anime, porque eu não caí de amores, eu não morri de amores pelo anime, apesar de ter gostado da temática, ter gostado dos questionamentos que ele levanta, né? Eu gosto muito de fazer também, mas fazer a dinâmica de sempre me colocar naquela época em questão com a minha cabeça de 2026, porque é muito curioso, assim, as grandes diferenças que a gente já teve em 600 e tantos anos, 620 anos aí de diferença de lá pra cá. E logo no começo, quando ele entrega esse questionamento de nós vamos desafiar a igreja é o problema, né? A instituição igreja, ela é o problema porque é ela que barra as coisas, é ela que limita as coisas, é ela que não deixa o progresso continuar. Porque eu acho que ele começa a fazer um processo crescente de você começa com uma discussão muito básica, muito simples, de preto e branco, e aí você vai crescendo ela, né? E você vai evoluindo ela conforme os personagens vão evoluindo. Tanto é que a gente tem passagens de tempo nessa história aí de décadas, 20, 25, 10 anos e tudo mais, e você consegue perceber mudanças na humanidade do primeiro episódio pro último episódio. Você já vê claramente uma grande mudança de paradigmas, assim, principalmente com a questão dos estudos sendo publicados e tudo mais, o que é muito interessante ver esse recorte, porque, porra, você imagina, antes de 1400 você não tinha um estudo sendo publicado por nada, porque a igreja não permitia que você contestasse alguma coisa, e aí a partir dali você começa a ter vários estudos diversos, né, a diversidade e a pluralidade de estudos sendo colocados ali. Só que a gente começa com um questionamento básico de a verdade e o que não é a verdade. Né? A verdade, ela é literalmente ela é um conceito tão básico que é difícil você falar que o que é a verdade se não é a verdade, né? Se não é aquilo que é o real, aquilo que consegue Parece transmitir. óbvio, né? Parece óbvio, é até meio idiota você pensar assim, como é que eu vou explicar o que é a verdade pro público, sendo que a verdade é a verdade? E você tem, Mas ele mostra uma verdade relativa, né? Essa é a questão. A gente chega lá na verdade relativa, que ela vai ser muito importante, principalmente pro final, né? O final, eu acho que ela mata bastante dessa charada, mas no começo você tem um plano básico entre o que é a verdade e o que não é a verdade. A verdade pra igreja é aquilo que eles entendem como sendo as palavras de Deus, né? Então a gente tem a Bíblia sendo muito forte, sendo muito referenciada, são as figuras religiosas que têm, elas detêm a verdade das palavras dela, né? Então tudo que eles dizem é a verdade, só que você tem esse pensamento contrário, que ele é um pensamento que hoje, o Pedro de 2026, eu falo, mano, isso também é muito óbvio, né? Você questionar as coisas. Questionar as coisas é muito importante, né? Você ter esse pensamento crítico que o Luiz havia falado, que é uma coisa que a gente vem sendo não tão bem ensinado nos últimos anos, mas a gente sempre tenta trazer um pouco disso de tipo, você precisa ter um pensamento crítico, você precisa entender as variáveis das coisas que estão ao seu redor, do ambiente que você está, das pessoas que você está, do conhecimento ali reunido. E aí quando você tem uma instituição como a igreja, que ela tá o tempo todo falando assim, não, o que você está fazendo é errado, o que eu estou fazendo é o certo, e essa é a verdade de Deus. Você fala assim, tá, mas quem é Deus, tá ligado? Por que Deus tá mandando isso? Por que Deus quer que essas coisas aconteçam? Não, ele tem um propósito. E tudo bem, e é muito difícil você ter esse personagem de Deus tão presente nessa história e querendo falar assim, não, porque Deus é que dá os desígnios das coisas. Deus é que vai fazer, vai te dar o roteiro da sua vida, que você vai vir pra Terra nesse plano carnal e você vai ter que fazer esse roteiro de Deus por algum motivo. Você não sabe o porquê, você não sabe quais são as razões disso acontecer, você não sabe por que você tá sendo, entre aspas, escolhido pra fazer aquela função ali, sendo que te deram aquela função, e aí você começa a ter esses vários questionamentos. Então, pra mim, ter essa presença de Deus na série, ela é muito forte. Eu vou colocar a palavra forte com muitas aspas aqui, porque ele é muito presente. Então, tipo assim, a série, ela consegue te colocar numa posição em que você está o tempo todo questionando Deus, mas você está sempre percebendo a presença dele também ali de alguma maneira, seja por um motivo bom, seja por um motivo ruim, porque, querendo ou não, a gente vai ter essas várias dicotomias aí na vida. Cara, eu fiquei meio zureta da cabeça, assim, eu confesso, porque é meio difícil você querer traçar um plano de pensamento, porque a priori,
quando você se sente você se sente uma pessoa muito inteligente na sua vida. Você fala assim, não, eu sei das coisas, eu tenho uma educação boa, eu fui bem criado, eu tive uma vida que me deu muitos privilégios, eu pude aprender várias coisas. Então muitas das coisas que estão ali, você fala assim, cara, é meio óbvio, tá ligado? Tipo, questionar a igreja nesse caso aqui era óbvio, porque a igreja, ela é feita por homens, tá ligado? Então, tipo, a palavra de Deus, ela tá sendo transmitida por homens, né? E que traz muito desse questionamento muito antigo, que é assim, a Bíblia é sagrada, mas a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens, então você tem essa corrupção do homem, e o tempo inteiro você está sendo lembrado o quanto Deus, ele é uma figura perfeita, ela é uma figura que ela não tem falhas nenhuma, mas tudo que ele designa é importante, e você tem um homem que essas palavras de Deus passam pelo homem e viram outras coisas, né? Viram outras atitudes, viram outras palavras, as palavras mudam o significado na boca do homem, e aí você vai vendo essa construção de um mundo que em 1400 já era podre, já era completamente destruído. Você tem essa figura da igreja fazendo esse pedágio de informação, né? Porque é a igreja que fornecia as informações naquela época e você não podia questionar. E aí você começa a ver essa fagulha desse pensamento do questionamento da verdade através das pessoas que acreditam naquilo, né? Que acreditam naquela revolução, que acreditam que aquele status quo que estava na frente delas não era a verdade, porque aquela verdade não... É impossível aquela ser a verdade sendo tão cruel e sendo tão frio como é a figura da igreja, tá ligado? Então, tipo assim, hoje nós temos que a religião, ela é uma parada que ela é muito importante, porque ela acalenta corações, ela ajuda pessoas necessitadas, ela é importante. E isso é uma coisa que eu gosto muito do texto do Orbe, que é, o tempo inteiro, ele nunca está negando a religião, ele nunca está falando que a religião é o... Tipo assim... Você crer em Deus é o problema. É o vilão. O problema são as atitudes dos homens. O problema são as atitudes daqueles que ousam interpretar a palavra de Deus, de uma forma específica. De uma forma específica que vai ser conveniente para essas pessoas. E buscar a verdade é questionar isso e verificar se isso é certo. E quando você traz esse questionamento... Cara, é uma parada que você consegue se conectar em 2026, você vai se conectar em 2027, você vai se conectar daqui 20 anos. Questionar é uma parada que não pode sair da nossa cabeça em momento nenhum. Ah, mas aquilo é preto e branco. Por que aquilo ali é preto e branco? Ah, mas aquilo ali por que aquilo ali é importante? Só que o bom senso nunca anda necessariamente de mãos dadas com a verdade, e a gente pode ver isso mais do que o necessário até, né? Então a gente tem essa figura da igreja muito forte aqui no Orbe, né? É o antagonista da série, é a igreja, tá ligado? São as pessoas que comandam a igreja ali, e aí você começa a encontrar fagulhas dentro da humanidade de pessoas que querem acender esse pavio pra explodir esse status quo. Então, tipo assim, a revolução, ela acaba entrando aqui muito como um contraponto muito forte do controle, né? Então, eu gosto muito das mensagens e dos temas que o Orbe apresenta pra gente, gosto muito dos personagens também, e é muito... E chega a ser caricato em muitos momentos, porque, novamente, nós estamos assistindo uma série que conta uma história de 1400. As coisas em 1400, elas são infinitamente diferentes da nossa vida de 2026, tá ligado? Então, tipo assim, já é muito difícil você olhar pra esse recorte e falar assim, nossa, caralho, o que eles estão falando é muito sério, né? E é sério, tanto é que tem coisas que existem questionamentos daquela época que ainda existem hoje, tem coisas que já foram sanadas há muito tempo, né? A parte do espaço... Principalmente, né? A parte do espaço, principalmente, porque eles estão dando o primeiro passo de uma grande coisa que a gente já mudou nos anos 2000, nos anos 2010, nos anos 2020. Até chegar na Terra plana. Já é completamente... Até voltar pra Terra plana. Até chegar na Terra plana. Tanto é que a Nath estava falando sobre os planetas e os caras ainda achavam que Saturno era o último planeta, mano. Tem 3 planetas ainda pros caras descobrir, meu irmão. Tem 3 planetas. Até porque os caras estavam baixando o planeta no olho, diga de passagem. Tava achando o planeta no olho. E eles ainda tem que achar 3, perder um e voltar com outro ainda, tá ligado? Mano, é isso aí, cara, tem muita coisa pra acontecer. Os caras tava caçando o planeta no pelo. No pelo. Mas uma coisa também que eu acho importante citar de Orbe, que eu gosto muito, assim, eu chamo-se de Fred, mano. Nossa, o Fred de Games. O Fred Games. Do nada. O Pad. É a questão que eu vejo também desse efeito borboleta que a história mostra pra nós, assim, né? Sem entrar em detalhes, lógico, ainda.
mas de como que ações podem causar reações e cadeias de acontecimentos e fatos. E aí entra muito naquela questão que eu já falei em outros programas aqui, sobre a reflexão do nosso papel aqui na vida, né? Qual que é o legado que a gente tá deixando? Qual que é o impacto que o Pedro Lobato, que o Ped, que a Nath, que o Luiz estão deixando para as pessoas que nos acompanham, que nos veem como criador. Nossa, peraí, tem 1 milhão de gatos na minha mesa aqui, olha só. Gatos Overdrives, vai. Gatos é verdade. Que o Ped, que o Luiz, que a gente tá deixando de legado pro futuro. E não que a gente tenha que deixar um caralho, olha só, vocês foram revolucionários. Não, mas querendo ou não, quer a gente queira ou não, a gente tá influenciando pessoas, seja na nossa família, na nossa vida, no nosso elo particular. E nós, como criadores de conteúdo também, socialmente, né? Pessoas que acompanham a gente. Então, cara, é aquela história. Tem pessoas que assistiram o anime porque a gente recomendou. Tem pessoas que leram uma obra porque a gente falou que deveria ler. Isso é você causar um impacto, trazer uma história, deixar uma influência, né? É a Nath ser lembrada por mangás, é o Lobato ser o cara do robô gigante, é o Ped ser o cara do Haikyuu, é eu ser lembrado por, sei lá, Spy Family. Cada um tem uma coisa que torna a gente um marco na nossa vida e no elo que a gente tá vivendo. E guardado as devidas proporções, eu acho que é o que Orbe mostra também. Como é importante a gente perpetuar essas coisas, né? Como que às vezes, talvez, um detalhe aqui, ela pode ter um significado muito maior no futuro, como que isso pode evoluir ou crescer ou se transformar em outras coisas, né? E para além do indivíduo, né? Eu acho que esse é que é além do ponto. Luiz, além das pessoas, né? É muito mais sobre a sociedade. E para além do gosto único que cada um tem, que o Luiz trouxe aí, que com toda certeza eu olho pra Nath, eu penso em mangás, eu olho pro Pedro, eu penso em robôs gigantes, eu olho pro Luiz, eu penso em depressão. E é exatamente isso, é o pum-pum na veia, tá ligado? E é tipo assim, só que para além dessas coisas únicas que cada um tem, existe uma complexidade enorme, uma trama de complexidades gigantescas que cada um carrega, né? Então assim, o ponto de ser em 1400, ele é um ponto muito engraçado, porque assim, já existiu 1400 anos de bosta acontecendo, e depois mais de Cristo outros... que tem. Depois de Cristo, E ainda outros 600 milhares de anos antes de Cristo que já estava dando bosta já há todo esse tempo. Então, quando a gente pega o recorte de 600 anos pra frente... Não é nada, tá ligado? Pra gente poder conseguir consertar perfeito. todas as coisas que a gente já fez de errado. E mesmo assim, ainda vão ter essas particularidades, né? Porque hoje em dia eu acabo enxergando as coisas muito por camadas, assim. Então, tipo, existem camadas maiores. Cara, é o Shrek, cebola. Existem camadas maiores, existem camadas menores, assim. E aí, tipo assim, pô, aqui nós 4 temos uma camada minúscula, tá ligado? É uma camada minúscula, só que ela é regada com toda a minha vida. A vida do Pedro, a vida da Nath, a vida do Luiz. E aí... Pra fora desses contextos, eu vou ter a minha relação com a Mila, que é a minha esposa, a Nath com o noivo dela, o Pedro com a Bela, o Luiz sozinho aí, mas tá solteiro. Quem tiver interesse, inclusive, ligue pro menino. Mas haverão outras complexidades que vão ser formadas a partir disso. E o Cosmo, ele sempre foi essa parada, né? Essa parada que, tipo, todo mundo olhava pro céu. Todo mundo, desde o início. Desde o início dos tempos, você olha pro céu numa noite estrelada e você se questiona, o que é que tem ali, mano? O que é que tem pra fora disso? O que é que tem além disso? Tá ligado? E hoje, ainda hoje, 600 anos depois, a gente não descobriu porra nenhuma, mano. A gente só tá descobrindo que cada vez mais a gente tá ficando menor dentro da porra do universo, tá ligado? Porque o universo continua expandindo, a gente continua... Não no mesmo lugar, porque a gente já entendeu que a Terra se move nessa porra, né? Será? Pra mim, ela é um disco, né? Então ela vai fazer assim. Ela é um disco rodando. Ela é um disco, mano. É um disco do Bee Gees. Pô, alguém pegou um disco em cima de uma jogou assim, tartaruga. ela não parou nunca mais. Não tem vácuo ali, ela não parou nunca mais, entendeu? Não, e até pra mim um ponto da fala do Ped, assim, que me pega aqui, e conectando com a obra, né? Pra mim tem muito sobre essa reflexão sobre a verdade, né? Tipo, do que é a verdade. Quando, na realidade, a gente tá falando exatamente sobre... Cada pessoa tem uma verdade. Porque a vida de cada pessoa é diferente uma da outra. A época que a pessoa está é diferente uma da outra. O contexto que ela tá, o país que ela... Tudo muda, né? E aí, no fim das contas, essa verdade é só um conjunto de crenças, né? Que cada um tem. E, pra mim, o grande ponto é que, a crença cega
é perigosa sempre. E sempre vai ser. E aí eu acho que a grande arma, uma arma que é muito poderosa, é a arma da empatia. Que é justamente o valor de ser um ser humano que tenha humildade suficiente para entender que você não tem a verdade, você não conhece nada, né? Que você não, a sua vida, a sua verdade, a verdade que você vive não é a verdade absoluta do mundo e das outras pessoas e do universo, muito menos. E, principalmente, assim, entender quando você tá errado. Além de tudo, ainda tem esse lado, né? Porque a gente vive uma geração de verdades absolutas, né? Geração Twitter, que a minha opinião é a verdade. E só que a grande realidade é que todas as gerações foram gerações Twitter de alguma forma. E aí, aqui a história do Orbe mostra isso. Hoje a gente tá vendo a geração Twitter que todo mundo tá falando bosta na internet, só que lá em 1400 era a igreja que tava ditando qual que era a verdade que as pessoas tinham que acreditar, né? E pra a igreja mim, continua assim, ditando! Uau! Que incrível! Sim, só que com existe uma complexidade no mundo muito maior. Por quê? Porque a gente tem recortes muito diferentes na vida. Não à toa, se você for por Oriente Médio, é um tipo de verdade religiosa diferente da verdade religiosa que tem na Europa, ou que tem no Brasil, ou em diferentes lugares. E, tipo, hoje a gente consegue enxergar a grande diversidade de verdades do mundo. E pra mim, não vou entrar no spoilerzão, pra não entrar, mas eu acho que cabe aqui nesse momento. O meu personagem favorito, possivelmente meu personagem favorito da obra, é o vilão da obra. Por quê? Porque ele é um cara que você chega no final, você percebe, cara, esse maluco, ele é fruto do lugar onde ele tá, do vilarejo, da região que ele vive e das coisas que colocaram na mão dele pra ele acreditar. Ele simplesmente viveu uma vida fazendo o trabalho dele, sabe? Tipo, esse é meu trabalho é pra Deus, pra chegar no final, tipo, cara, ser jogado na cara dele, irmão. A galera do município aqui do lado não fazia isso, tá ligado? Tipo, você tá maluco achando que tava todo mundo no mundo fazendo essa porra. E aí você vê, cara, tipo, o mundo da pessoa ruir. E aí, pra mim, é muito forte esse aspecto da empatia, sabe? De realmente visualizar, a gente conseguir também ter empatia e entender que às vezes as pessoas vão fazer coisas ruins achando que elas estão fazendo coisas boas, né? Uhum. E porque tudo é perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva. Só que às vezes a gente está num lugar às vezes, de privilégio de poder enxergar a perspectiva de uma forma mais ampla e conseguir tomar, às vezes, uma decisão melhor do que a gente tomaria numa outra situação. Então, isso pra mim, tipo, cara, pra mim isso é muito forte e isso conversa, eu acho que, inclusive, com o nosso mundo e a nossa forma de viver, né? Eu gosto muito que a obra deixou bem evidente o quanto é necessária a diferença entre as pessoas, né? Perfeitamente. Porque justamente as opiniões opostas, diferentes, enfim, é que trazem novas soluções e vem o avanço. E aí, às vezes, você pode não ser o originário da ideia, mas o fato de você apoiar, crer, você gera uma revolução, né? Porque precisou de muitas pessoas para que alguma coisa mudasse. Por mais que a ideia partisse de uma. E uma frase que não é de Orbe, ou pode até ser, eu não lembro agora, mas o que move o mundo não são... Hoje eu vi essa frase alguma vez na vida, me ajudem de onde foi. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. É o Chan. Foi o Tchan, mano. Foi o Tchan no Havaí, certeza, cara. Certeza. É a mistura do Brasil com o Egito, também. mano. O Tchacabum. Eu tô entre o Tchan e Tchacabum, mas eu acho que é o Tchan mesmo. E se for o Tchancabum? Tchancabum. Agora só um comentário aí, antes da gente ir pro spoiler, que eu tô maluco pra gente começar a falar da história. O anime feio do Jânio, tá? Feio. É inacreditável feio, né? como que esse anime caiu na mão do Madhouse, que é um anime cheio de anime lindo, e caiu no time que, porra, não se esforçou, tá? Assim, gente, galera que tá escutando, não afeta, tá, a experiência da obra. Afeta um pouquinho, afeta um pouco. A Nath falou, tipo, é uma obra muito sobre diálogo, então, assim, não é sobre ação. foco, Você não vai ter uma set piece de ação muito você foda. Tá querendo Mas dizer é que o nosso feio. ouvinte vai ter que feio. ler? Se for pra Pode ler ler o mangá. Mas, gente, ó, mas é a feio, arte tem que do falar. mangá é mais feia. A arte do Puta mangá é que muito pariu, melhor. né? Isso eu não sabia. Então o anime é perfeito. O anime ainda tem um céu lindo, maravilhoso. Agora, a arte do mangá é triste Puta pra merda. caramba. Puta, não sabia. Não, Eu mas tenho ele que é ver feião depois. mesmo, assim. Ele é feião. Ele é turrão. Ele é turrão, muito ele é turrão. É, Turrão é bom mesmo. comentário superficial sobre a obra. O anime é feio. Olha lá. Olha lá, cadê?
Ave Maria, feio mesmo. Ah, É tá feio. ok, tá ok, tá ok, tá Tá ok. aí, só é. pra fazer uma outra passando. observação também, a gente recentemente fez episódio sobre a Batalha dos 100 metros lá, né, o 100 meters lá, Ah, é boa. e é do mesmo autor, né, o Mesmo mangá, autor do mangá. do mesmo autor, que eu esqueci o nome dele, Nath, me ajuda aí, se tá O falando. outro. O outro. Ah, é com o outro. Não, o outro mangá. O outro. Ah, entendeu a piada. O outro. É o outro. Bom, gente, vamos começar então o nosso famigerado bloco de spoilers. Agora tá liberado. Vamos falar sobre a história, que praticamente, né, gente, tem 4 arcos, né? 4 arcos aí baseados nos personagens principais, a começar pelo nosso meninote, o Rafal. E, cara, tipo, pra mim, a surpresa absoluta dele morrer no episódio 3, eu fiquei, tipo, com o ponto de interrogação na minha cara, absurdo. Tipo, cara, Eu, é a capa do anime, esse filho da puta, é a capa do mangá, ele aparece na abertura, que depois a gente descobre que a abertura muda, né, pra cada É. protagonista. são 3 Mas aberturas até diferentes, então se eu não não me engano, né? sabia. 4. São 4. São 4? É 4. São 4 porque são 4 arcos. Isso. E Cara, aí, eu- tipo, cara, me pegou muito desprevenido e é um começo muito bom. Queria eu ter essa iluminação aí com 12 anos de idade, né? Não, mano, isso pra mim é inacreditável, tá? O moleque saiu do crente mais fraco pro herege mais forte de todos, mano. Mano, e pra mim uma coisa que me pega muito nessa parte da história é que tem todo aquele rolê de, pô, esse moleque aí já tá mexendo com coisa errada, tal, mas ele é um, né, porra, ele era uma promessa. Tem potencial. Tem potencial. E aí, o pai dele, que tipo, que mexia com as paradas do heliocentrismo antigamente, já tinha tomado um esporro da igreja, já sabia a cagada, ele, putz, se eu entregar, pelo menos assim, o inquisidor conversou comigo e falou, se eu entregar meu filho agora, meu filho vai tomar um esporrinho, no máximo perder umas unhas e vai ser liberado, né? E o menino, ele simplesmente fala, pau no cu, eu vou morrer pela minha convicção, com 12 anos de idade. Surpreendendo o pai, fudendo a vida do pai, porque no fim das contas o pai que jogou ele na fogueira. Segundo, surpreendendo a cara do Inquisidor lá, que é o Novak, que pra Mano, mim é o melhor personagem da série. O Novak ficou gag de la gag ali. Gag quando de ele la Ficou, virou aí. maluco. O moleque de 12 anos alugou um triplex na cabeça da vida, na cabeça A dele vida pro dele. resto da Por vida. 50 anos da vida dele. É. Mas eu acho o Rafael um personagem muito bom, porque ele é muito uma representação da convicção, entendeu? No sentido de, mano, ele não tem certeza de nada, assim, sabe? Ele tá defendendo uma tese, entre aspas, né? Não é uma coisa... Que veio através de uma escorregada numa banana. Mas quem que não tá Diga de defendendo uma passagem. tese? Vai falar pra mim. Quem que não tá Não, defendendo uma mas tese eu tô nesse falando. anime? Só que ele é representação da convicção. Tipo, ele morreu pela convicção dele, entendeu? Ele não abriu É mão... um dos temas do anime, né? Convicção é um dos temas e começa com o Rafal aqui na narrativa. O fato dele, daquela cena, né, que... Ah, não, você pode falar agora aqui, ó. Pede perdão aí, pede... Pede Games. Foi mal pelo vacilo aí, tá tudo certo. Ele virar e falar: pau no cu da igreja, pau no cu de vocês, pau no cu de quem tá lendo, e é isso aí, e foda-se, hardcore aqui é cachorro louco, entendeu? Mano, ele mandar um desse, assim, ao vivo, live em Texas, live em Polônia, assim. A serenidade Live dele, né? Isso é Live uma das em coisas que mais me Poland. pegou. Live em Poland. Pra mim, a Mas eu- serenidade dele é uma das coisas que mais me pega, inclusive. Não, e mostra muito até essa dicotomia dele, no sentido assim, né? Até conversando com o Novak, né? Quando o Novak tem uma cena que ele encontra ele na rua. O que você tá fazendo aqui? Não, eu acho uma merda esse heliocentrismo, pipipi, popopó. E quando ele chega em casa, ele... Caralho! Que pariu! Tipo, O cu Mano, ele não tá- passava um Wi-Fi. ele tá sustentando o personagem ali do... Cara, eu vou sustentar essa ideia, eu vou fazer de tudo. Então, ele fala muito sereno, mas a gente sabe que ele é humano, entendeu? E é isso que torna ele mais interessante. Porque ele é uma pessoa... Pensa, sei lá, o Pad, alguém virar e falar assim, Pad, você tem que falar que Haikyuu é ruim.
E o Já Pad falei, inclusive no Overdrive. Já. Diga de passagem. sob pressão do nosso inquisidor no Lobato. Caralho. Ai, não era basicamente isso? O Inquisidor fala assim, fala isso! Eu tenho que falar uma parada, tinha que tá falar. ligado? Tipo assim, Perdendo fala. uma unha, né? Perdendo um dedo, um É, olho. Samba, dança aí, dança. Aí é fácil queimar herege mesmo. É, Fala que pois você é. tá estudando heliocentrismo, mas eu não tô, fala, eu tô estudando. É isso aí, vai pra fogueira. Porra, aí é fácil, porra. Ele me lembra muito até, cara, essa questão, aquele livro em 1984 do George Orwell, sabe? Sim. Vocês já leram? Já. Que ele tem muito sobre isso, né? Sobre a nova verdade, né, da história, que é você acreditar naquilo que estão falando pra você. Tipo, 2 mais 2 é 5. Não, mas 2 mais 2 não é 5, não. Pede. Foi definido que é. Foi definido que 2 mais 2 é 5, e a partir de hoje é 5, você vai acreditar que é 5, e é 5. Então ele fala muito sobre isso, cara, acho muito legal. E eu acho muito legal essa persona do Rafał, cara. Acho que começar a história com ele foi muito legal e deixou gosto todo também. mundo gag de la gag no episódio 3. Quando ele... Gaggerson. Pra mim, os 3 primeiros episódios, eles setam bem, assim, o ambiente da parada. Inclusive, eu acho que ele é até superior ao resto, dos outros 22 episódios, esses 3 primeiros, assim. Tanto é que eu não fiquei tão interessado no depois do que eu fiquei só nesses 3 primeiros. Mas eu queria chamar a atenção pra uma coisa que o Pedro falou, que vai acontecer em alguns outros momentos, e aí quando eles chegarem eu comento, que o anime, ele te dá a oportunidade de interpretar as coisas, e eu achei isso fenomenal, assim, tipo, por exemplo, o Pedro falou, não, porque o pai dele... De você descobrir junto, né? E não só isso, às vezes ele nem te dá a resposta correta, tá ligado? E a gente vai ver isso principalmente no final, mas, tipo, uma coisa que o Pedro me falou que me levantou a orelha, assim, pra isso, é o negócio do pai o pai dele ter Denunciado. acusado ele, porque uma cena antes, ele vira e fala... ele vai conversar com ele e fala assim, você tem certeza disso que você tá me falando? Você acha que você consegue provar o heliocentrismo? Ele fala assim, consigo. E aí a cena seguinte é ele entregando. E esse já fica, ele entregou mesmo ou eles combinaram de entregar? Entendeu? Pois é. Então essas coisas elas vão acontecendo durante a série, assim... Que eu gosto, porque pelo menos, tipo assim, ele não precisa te dar todas as informações mastigadas na sua boquinha pra você comer igual um filhote pássaro. Ele te dá as informações de uma maneira e ele fala, interprete a partir daqui o que você acha que é a verdade em relação a essa história. Você acha que ele entregou? Você acha que ele não entregou? Pra mim, na minha concepção, o pai dele não entregou, mas nunca ali. Aquilo ali foi completamente combinado. Até porque a grande convicção que o Rafał demonstra... Ele já demonstra que, tipo assim, o objetivo dele é morrer, tá ligado? Tipo assim, o objetivo dele é ir pra um lugar que não tem saída. Porque se ele ficar, ele vai sofrer. Se ele ficar, ele vai ser torturado. Se eu for embora, filho, é só alegria, só felicidade. Não devo a vida pra ninguém, não, filho. Esquece. Eu gosto muito desse começo com o Rafał, assim, acho que é muito intrigante, é o que te prende de fato na obra. E o que eu gosto mais nele é que ele começa sendo um personagem muito certo, assim, muito dono da razão, porque ele é destaque em tudo, todo mundo na escola, ai, nossa, melhor aluno, é o filho do professor. E ele se sente o dono da razão, a verdade universal, ele ainda não sabe se ele quer astronomia, Ele se é ele quer arrogante, teologia. né? Ele é muito arrogante, esse é o ponto. E aí quando ele conhece o herege, que o pai dele traz pra casa, né, tipo, por que você traz um herege, né, pro menino ter que lidar com, né? E aí ele vê que ele não é nada. Tipo assim, nossa, eu era o melhor, mas pera, eu não sei tudo. Porra nenhuma. E eu acho que a hora que ele cria uma consciência da vastidão do mundo. Eu achava que eu sabia tudo, eu achava que eu tinha controle sobre tudo, mas agora estão me trazendo um ponto de vista que eu nunca pensei, algo que pode ser de fato a motivação da minha vida. A gente vai ver, acho que, né, depois, que tudo é sobre motivação, né? O que você faz na sua vida, levar uma vida pacata até você encontrar uma grande motivação que vai te direcionar pro resto da vida. E aí ele assume aquilo como uma verdade e o menino... incrível, né, pela idade, mas eu acho que nessa época as pessoas começavam a ser muito geniais muito cedo, né? Eles entravam pra universidades muito cedo, faziam 500, o cara é físico, astrônomo... Galera nessa época morria com 32. Mano, com 12 anos eu comia a terra ainda. E o Rafał já... Né, mas a expectativa de vida dele era de 30, esse é o ponto.
Eu acho fascinante, assim, eu gosto do final, acho impactante, acho que é o que te prende na obra, falando, nossa, o que vem depois disso, né? Mas até indo pro segundo arco, né, que daí a gente vai pro arco do Ox e do Badene, vira os nossos novos protagonistas. O Ped mencionou até que o seu favorito foi o começo, né, Ped? Pra mim, eu gosto muito do começo, mas a minha parte favorita do anime é essa parte do Ox e do Badene. Porque eu acho que a série dá mais tempo, né? E são personagens construir bons, coisas. eu gosto do Oxy. Os personagens são bons, eles têm, eu acho que, personalidades muito distintas um do outro, inclusive, né? Porque o Oxy tem esse negócio dele ser ele é um mercenário, mas ele é um cara também que tá, tipo... Ele tá aberto para o que as pessoas querem discutir com ele, querem contar pra ele. Tanto Mano, que ele tem o começa cérebro lá com o amigo assim, dele. lisinho. Ele tá suscetível tipo, a aprender. Essa aqui é a grande realidade, né? Tanto que começa com um amigo dele que também é mercenário, que gostava de astronomia, que ensina umas paradas pra ele, e aí dele vai pro Badene, e aí tudo isso tem uma sequência, né? Tipo, esse meu amigo vai levar esse material pra esse cara, aí o amigo morre, aí ele leva pro cara, e aí por conta dessa relação ele acaba, sabe, tipo, não, eu quero tentar me envolver mais, aí conhecem a Jolenta, e aí com a Jolenta ele aprende a ler e escrever, sabe? Eu gosto muito desse arco por conta de tudo isso que acontece, sabe? A gente vai vendo um pouco de evolução, a gente vê o tempo passando, e que nem eu mencionei no primeiro bloco, né, que eu acho que criar tensão é um ponto alto desse anime. Eu acho que esse arco tem muita tensão nos momentos certos, sabe? De você, tipo, ficar naquela sensação de, cara, vai dar merda, que vai pode acontecer? dar merda, só que daí não dá, aí conseguem se livrar, até o momento que no final dá, de fato, merda, né? E eu fico muito puto com aquele final. Eu acho que o final é muito... Desse arco, especificamente, eu acho que é muito coincidência. É aquela coincidência filha da puta que rola no momento errado e você fica, vai tomar no cu, porra! Caralho, tá tudo certo, o cara tem um barraco no interior ali pra deixar essas anotações guardadas, aí o único corno que não era pra aparecer, aparece, sabe? Que inclusive, diga-se de passagem, eu vou dizer isso agora, o Novak, que está aqui também, né? Cara, ele me lembrou muito aquele personagem do Christopher Waltz no Bastardos Inglórios, lá, o nazista. Que, tipo, ele entra em cena, o cu fecha, tá ligado? A gente, como espectador, Mano, sabe já que fica... ele me lembrou também? Velho, que merda, olha o esse cara só maluco daqui. onde os fracos não têm vez também. Também. Do nada aparece e, tipo, é isso, apareceu do nada. É a pessoa que gera tensão quando entra em cena, ponto. É muito forte, saca? Mas eu gostei demais da evolução desse arco do Ox e do Badene. Eu gosto muito dos dois personagens, muito diferentes, porém, cara, eu acho que eles se complementaram muito bem ali na dinâmica dos dois, enfim... E, porra, o Badene tem um passado sofrido pra caralho também, né? Então, pô... E mesmo assim, ele é um membro do clero. Então, pra mim, tem todas essas... Um negócio que o Ped falou sobre... São várias contradições, né? Porque a vida humana, no fim das contas, também é um pouco sobre viver em contradições, dependendo de onde a gente tá. O próprio Badene, né? A gente consegue ver um pouco dessa questão da falha humana, né? No fim das contas. Porque quando a gente sai do Rafal, a gente fala assim, pô, essa ideia ela vai queimar como fogo, ela vai continuar, ela vai incendiar o coração das pessoas, elas vão continuar fazendo, jogando pra frente e tudo mais. Essa saga aí, ó. E meio que acontece com o Oxy, né? Que o Oxy, ele cai numa ele sinuca é encantado, de bico. né? Ele nem queria ser, ele não queria nem ser escolhido na parada e Deus escrevendo certo por linhas tortas. Não, você vai levar isso aí adiante, meu parceiro. Ele leva pro Badene e o Badene fala assim, não, beleza, a gente queima tudo que é prova de que existe um estudo prévio, porque eu que vou entregar essa porra, sou eu que vou dar o nome nessa caralha. E você fica tipo, porra, mano, Caralho. tipo assim, o bagulho é em conjunto, mano, é trabalho em grupo, porra, você tem que ir entregando aos pouquinhos. Você tem que ir entregando aos pouquinhos, tá ligado? Mas mesmo assim, mesmo falando que pra mim a parte do Rafael, os 3 primeiros episódios são melhores, pra mim ele é melhor porque pra mim ele entrega nas medidas corretas as coisas, né? Então aqui a gente tem mais tempo, só que a gente tem mais barrigada, a gente tem mais situações aleatórias assim acontecendo, mas a gente tem a inclusão da Iolenta, que a Iolenta vem pra ser uma personagem que pra mim ela é fantástica. Pra mim a Iolenta e o Novak são os meus personagens favoritos aqui da série como um todo, assim, e principalmente o que ela vem a se tornar, né? Mas aqui nesse começo, assim, a Iolenta, ela sendo basicamente
a representação da mudança, né? Inclusive, esse é um assunto que a gente vai começar a entrar agora, né, nessa temporada, principalmente, por conta das coisas que a gente tem assistido, né? E eu quero até comentar um pouquinho mais quando a gente for comentar sobre Yomi no Tsugai, que é essa parada, assim, das representatividades, das semióticas que a gente tem, né? A Yolenta, ela é uma personagem feminina que ela vem como uma grande quebra de paradigma, e ela ser a representação disso também, dentro do clero da igreja ali, ser essa coisa que, tipo assim, não, porque mulher não pode estar aqui no clero, não pode estar em posições de importância. Em pesquisa, né? Em pesquisa, e aí ela entende desde o começo de que ela vai ser relegada a isso, só que ela vê na oportunidade do Baden e do Ox de fazer a diferença, então ela faz a diferença, ela fica na dela, e aí entra naquilo que o Pedro falou, das coincidências que também vão acontecendo com ela, que vai trazendo desgraça pra vida dela, mas essa dinâmica dos três é uma dinâmica muito boa, e pra mim, a partir do momento que o Novak entra em cena com os quatro, né, ali na contagem, pra mim, No boteco, né? é simplesmente sensacional. O cu fecha até o próximo arco, mano. Você não sabe o que vai acontecer, vai todo mundo morrer, vai todo mundo se fuder nessa merda, e aí você torcendo pra que eles não sejam pegos, e no final são pegos, filhos da puta, cara. Porra, cara. E até uma questão disso, né? É claro que a gente não vai conseguir mergulhar fundo em cada minúcia e cada detalhe de cada personagem, mas como os personagens representam coisas específicas, né? Representam a contradição, representa a obediência, né? Submissão, né? Submissão, né? Cada um deles tem uma representatividade muito forte ali de algum adjetivo, alguma coisa que faz com que eles sejam muito caricatos até de certa forma em alguns momentos, né? Mas intencionalmente. Então essa caricatura intencional que a história faz de mostrar ali um personagem X, um personagem Y, sendo algo que seja quase como um exagero dentro daquilo, ajuda muito a história a andar, né? Porque nos traz ali esse dinamismo com esses personagens. E com o Novak, que é um filho da puta, né? Tem detalhe. O Baden, a hora que ele apareceu, eu falei, mano, que personagem caricato da porra, tá ligado? Que, tipo, ele é um cara normal, mas ele é um Clérigo. Um clérigo, e aí ele tem uma cicatriz, ele tem um tapa-olho, e ele tem a voz do calvo, Gojo. Ele tem a voz do Gojo. Ele tem a voz do Gojo, tá ligado? Tipo assim, porra, que esse cara mais quer, mano? Para de formar a hora, cara. Eu não sei gostoso, se foi minha cabeça, quando eu vi o Baden, eu falei, mano, será que esse cara, ele sobreviveu? Tipo, o Rafael sobreviveu? Será que é ele? Então. Primeira sensação que eu tive. Sério? Mas daí eu falei, não, nada a ver. Não, mas já tinha aparecido o Rafael morto? Então, é que assim, mostra o Rafael na cruz, mas acho que E depois não chega a mostrar corta. ele queimado, corta, né? Não, mas dá pra entender que ele foi queimado ali. Não, mas aí, tipo, é aquele plot twist, ele tá vivo. Calma que a gente vai acreditar. chegar no final. Eu tenho críticas sobre isso, inclusive. Também os meus personagens preferidos são o Ox e a Yoreta, assim, não preciso nem dizer porquê, né? E eu gosto muito quando, assim, ela, coitada, é a personagem que, no meu ponto de vista, é a mais injustiçada. Porque ela quer muito participar, mas ela não pode por motivos de ser mulher, apenas. E aí privam ela de tudo, mesmo ela tendo todo o potencial. E nesse momento a gente vê novamente a disputa de ego. De não, pode criar a sua tese, mas eu vou publicar com o meu nome, né? É sempre assim, eu quero que o meu nome apareça. Nossa, que muito eu quero arrombado essa cena. contar a história por toda a eternidade e você não. E eu gosto muito dela, assim, da convicção que ela tem, mesmo... depois a gente vai ver mais pra frente, assim, mas ela até se mata por isso, ela, tipo, abandona o pai dela, que tinha ela como a verdade dele e ela como os pontos principais da vida dele. E uma coisa que eu gosto muito, que eu fiquei pensando também sobre isso, é que eu falei, gente, quantas coisas na humanidade será que foram criadas, escritas por mulheres e a gente nunca vai que saber? A gente nem sabe que foi. Real. E nunca vamos saber, entendeu? E aí a Bíblia também, né, eu acho que eles trazem muito nesse ponto, que eu acho legal, que tem várias discussões, até o Conde Piaf traz isso, né? Que ele é um homem que a vida toda acreditou no geocentrismo, dedicou a vida toda a essa, mas no fundo ele queria saber a verdade, ele não queria estar só certo, ele queria saber a verdade, né? Ele morre, mas ele descobre que ele não trabalhou em vão, porque querendo ou não, as pesquisas que ele fez... Mas eu fiquei puto com esse cara, tá? No anime. Porque eu fiz a pesquisa, eu até não anotei, esqueci de anotar. Porque
ficou tudo lá com base no se Vênus ia aparecer cheia, né? Uhum. E aí ele um dia, cara, eu acho que eu vi Vênus cheia, mas só pode ser maluquice da minha cabeça, né? E ele nunca olhou de novo. Eu cheguei a fazer essa pesquisa, ele teve a oportunidade de ver Vênus cheia de novo, eu acho que pelo menos mais umas 4 ou 6 vezes, alguma coisa assim, agora eu não vou lembrar. Aí eu fiquei, vagabundo queria saber a verdade, mas perdeu todas as 6 oportunidades que ele tinha de confirmar o que ele viu. É até que um pouco compreensível, porque, tipo assim, eu não vou atrás de destruir meu próprio trabalho, tá ligado? Esse é o ponto. Exato, esse é o ponto. Ele Mas, queria ó, a verdade desde que a verdade fosse a verdade dele, tá ligado? Exato. Continuasse, Ponto. Mas até um paralelo com um filme recente, né? Que eu ainda tô meio na vibe dele, que é o Devorador de Estrelas. Né, Excelente filme. que eu acho que vocês assistiram. Que tem uma parada dessa no filme, né? Vou provar uma tese. Porra, mas minha tese tá errada? Não queria provar que ela tá errada. Eu queria provar que ela tá certa, entendeu? Então, tipo, o trabalho da vida do cara é esse. Então o cara deu uma de desentendido. Não, acho que não é isso. Sabe? Mas que eu fiquei puto, eu fiquei. Eu finge que não vejo, você finge que não quer saber. Exatamente. Mas no fim das contas, geralmente são essas pessoas que vão permitir, proporcionar que a gente tenha uma pessoa que tá num alto escalão e que ela tem um mínimo de coerência. E infelizmente, o grande problema é a gente ter a paciência de esperar que essa pessoa tome uma decisão minimamente coesa, assim. Aí eu ia falar graças a Deus, mas mas com perdão da piada, mas graças a Deus o Conde foi literalmente essa pessoa, né? Inclusive a cena a cena dele testando o Oxy foi muito boa, assim. Eu gosto muito dessa cena, inclusive, de que ele fala, não é nem uma quadrada, nem um círculo, é uma meia esfera aí. Você fica assim, caralho. Porra. Que visão boa, que porque o Conde fica na orelha ali, não, porque você tem que ter uma visão melhor que a minha. Não, porque não sei o quê. Aí ele fala assim, não é um círculo, não é um quadrado, ele é uma meia esfera. Puta, a visão dele é boa. Da puta, mano. Filada. E outra coisa que eu gosto muito, assim, é que o Oxy, por mais que ele não tivesse conhecimento, né, não fosse letrado, como todas as pessoas com quem ele estava se envolvendo, ele era um dos principais colaboradores ali, primeiro pela visão impecável dele, e segundo que ele trouxe uma reflexão que eu achei maravilhosa ali pro pessoal, é que até então tudo que era escrito era altamente universitário, né, era acadêmico, e ele pela primeira vez estava trazendo um ponto de vista de uma pessoa comum e querendo escrever sobre aquilo, né? Fazer um diário. E essa parte eu falei, cara, genial. Porque isso sim vai fazer as pessoas lerem e se interessarem, né? E aí o Badeni, inclusive, a gente vê que ele volta atrás e fala, cara, só vai perpetuar se esse cara escrever. Exato. Não vai adiantar seu. Ou pra mim isso é muito forte, tá? Pra mim esse é um ponto altíssimo, assim, porque eu acho que ele representa justamente essa questão da democratização da informação, né? Em contraposição a esse gatekeeping elitista da escrita, da mensagem, da pesquisa e até desse controle tanto da igreja ou da academia, de certa forma, né? E a forma, eu acho que a cena em que o Badeni decide perpetuar o texto do Oxy, caralho, sério, pra mim esse foi top momentos do anime, disparado. Tipo, descobri que, cara, o Badeni no fim das contas tomou essa decisão, tipo, e além do fato de, tipo, o Badeni ser o babaca, né? E aí o Badeni tomar essa atitude, e aí você perceber que, no fim das contas, esse círculo geral da vida, né? Girou e, cara, infelizmente os dois morrem, né? E a Violenta, ela foge, deu certo de fugir, porque ela ainda foi torturada porque queriam sacanear o pai dela, que é o Novato, né? Tipo, não foi nem por ela, né? Foi nem por ela. Foi nem por ela. O que é bem triste. E tiveram empatia com ela, né? Foi por isso que ela conseguiu sobreviver. E o cara que teve empatia por ela morreu. Nossa. É. Pesado. Sim. Porra, bem pesado. Agora, mas como aí, que aquela galera da academia lá do Piá lá, como aquela galera tava passando baixo pela Inquisição, tá de sacanagem também, né? Tá a galera reunida ali e a só Inquisição pra falar disso. Tá de boa, deixa quieta a galera ali. Não, com certeza eles não estão fazendo merda.
Certeza, mano. E pra você ver como o Novak, ele é um personagem muito diferente de todos, né? Porque dali ele já começa a mostrar a fadiga das Inquisições e dos Inquisidores também, né? Que Sim, começa é a virar verdade. uma parada que começa a ficar inchada, as pessoas começam a aparecer, elas não são, entre aspas, tão boas quanto era no passado. O Novak ainda é o old school ali da parada, ensinando. Inclusive... Isso é um foreshadow, inclusive, né, Ped? Tipo exato. assim, não é que não tem como pessoas como outras, é tipo... Só ele era Só bom de ele. verdade, porque ninguém foi treinado pra fazer essa porra, tá Exato. ligado? Ninguém fazia isso. E a gente chamou a atenção do Badene dele ter a voz do Gojo, mas aqui a gente tem o Novak com a voz do Nanami. Ele tem voz de homem gostoso. Então toda vez que ele falava, eu ficava verdade. arrepiado quando ele falava. E é muito bom. E é muito grande bom, tipo assim, o leque do ator, assim, entre momentos cômicos, momentos tensos, momentos dramáticos também, né? O que ajuda bastante, assim. Tanto é que, tipo, todos os... O Novak, ele é um personagem que ele tem muito peso no que ele faz, porque a série, ela consegue entregar pra ele momentos muito bons, tá ligado? Então, tipo assim, é o ator que tá entregando um voice acting foda, é o momento que, tipo, sobe aquela... Construção, né? É a construção do momento ali, sobe aquele som tenso e ele muda a expressão dele, a ação de tortura também, que todas as vezes que ela aparece, muito pesado. você se sente mal, mano. E aí, tipo assim, Muito a Nath pesado. falando que no mangá... E a Nath e o Luiz falando que no mangá não tem essa censura, porra, é pior ainda, porque eu já fiquei grilado da cabeça, assim, só de ver, assim, ouvir o barulho dos dedos sendo quebrado, arrancado. Porra, ruim demais, mano. Muito ruim, muito, muito, muito ruim. Mas essa parte da Iolenta, principalmente, eu confesso que eu fiquei esperando ela voltar. Eu falei assim, não tem corpo, não tem morte, né? Não mostrou o corpo, não sei. Aí eu fiquei na esperança dela voltar, mas a morte do Badene e do Ox, pra mim, foram as mais pesadas, assim. Nossa, pra mim também. Ela é muito pesada porque ela é cheia de significado, ela é cheia de sentimentos ali entre os dois, principalmente. Porque acho que o que o Pedro morreram falou... juntos também, né? O que o Pedro falou no começo de você dar mais tempo pro personagem é bom pra isso, né? Porque você se apega mais a ele, você entende mais ele, você tá mais junto com ele. E no momento ali é uma morte solitária, mas eles tiveram meio que a sorte de não ter uma morte solitária porque um tava do lado do outro. Nossa, porra, eu tô arrepiado. a cena do Badene, a cena do Badene abençoando o Oxy. Ai, mano. É uma cena muito foda. Para. Muito foda. Porque o Oxy, ele faz a escolha de se sacrificar. O Badene olha pra ele e fala assim, pera aí, não vai não. Deu a extrema-unção pro cara. A gente tem 5 minutos só, meus parceiros, vamos embora. Mano, o cara meteu um Pai Nosso. É a extrema-unção, né? A extrema-unção só foi embora, filho. Meu parceiro, se esse maluco não for pro paraíso, foda, ninguém mais vai. Que foda. Ninguém mais vai, acabou. Nossa, eu tô arrepiado aqui até a alma, puta merda. Fudeu. Nossa, eu chorei muito nessa parte. Obrigado, Gojo, pela extrema-unção. Receber a extrema-unção. Expansão de domínio. Extrema-unção. Satoru Gojo voltou, fez uma extrema-unção. Ô, gente, mas uma coisa também é que toda vez que tinha essa cena, assim, de que a gente tem que fugir, há quanto tempo você precisa? 5 minutos, 10? Gente, eles metiam um diálogo pra quem precisava. De 5, 10 minutos, eu falava, não é possível. Não, você não precisa de 5 minutos. O tempo é diferente nessa época mesmo. Com certeza. É o anilho, né? Passava diferente. 5 minutos naquela época, né? 5 minutos hoje nem fudeu. O cara falou 5 minutos, era meia hora, tá ligado? Vou te dar meu plano. Aí começava. Eu falava, cara, não é possível. Não, pera aí, eu vou escrever uma carta. Né? Pô, em 94, 5 minutos durou 16 episódios, né? Exatamente. Nessa época aí, sei lá. O foda pra mim é que... Aí eu não sei a opinião de vocês, mas... Esse arco, pra mim, ele é disparadamente a melhor parte da série. Eu amo esse momento. O Pet foi falando, fiquei arrepiando aqui. E aí a gente entra no arco da Draca, alguns mais anos pra frente, né? 20 anos 25, pra frente, se eu não me engano. 25, né? A gente entra no arco da Draca, que pra mim é o arco mais fraco, eu acho, da história. É a barriguinha. Por quê? Eu acho que tem um grande momento nesse arco. Eu acho que pra mim, esse arco traz uma das melhores mensagens, que vem com a relação que ela cria com a Iolenta, que reaparece, mais velha, e com o Schmidt, que é um dos cavaleiros bigodinho lá. Gold. Que é justamente o lance do reconhecer os pontos de vista diferentes das pessoas e conviver, né, coexistir.
coexistir esse respeito e se permitir se transformar com o ponto de vista das pessoas. Não à toa, a própria Draca é uma personagem que tem o ponto de vista dela transformado pelo contato que ela tem com a Iolenta, né? Tipo, e é um momento até bem bonito, assim, a conversa das duas. Ela recitando o livro pra Iolenta e a Iolenta, tipo, conseguindo ver que são as palavras do Oxy que ela conhecia e se emocionando com isso. Tipo, cara, pra mim tem... E aí, por conta disso, a Draca acaba se conectando com ela, né? E aí tem aquela cena dela pegando as moedas ensanguentadas que fazem parte da convicção dela. Não, use isso daí como molde pra letra, porque eu acredito na continuidade do que a gente tá fazendo aqui. Então, pra mim, sabe, tipo, isso é um grande momento, assim, da obra no geral e sobre a mensagem da obra. Mas, pra mim, aqui esse arco é o que fica gritante, o problema que eu falei lá no começo, do forçada de barra da tensão. Aqui eu acho que os momentos de tensão, eles ficaram gratuitos demais, sabe? Porque eu não... Pra mim, chegou a um ponto de me tirar da imersão. Ela tá indo com um cara lá nas ruínas numa cidade abandonada. A Inquisição tá lá. Aí tá pegando. Aí, tem uns caras fugindo. Aí, a Inquisição tá lá também. E aí, tipo... Cara, não fazia sentido pra mim entender... Olhar pra essa região e não pensar, mano, eles estão, sei lá, se topando num quadrado aí, tá ligado? Mano, eles estão vendo onde a Inquisição tá e estão seguindo. Porque, porra, aí também já fica muito sacanagem, sabe? Aí já fica muito, tipo, putz, foram traídos. Caralho, irmão, você tá numa organização criminosa dessa, terrorista dessa, fazendo coisa ilegal. E tu não tá de olho o tempo inteiro pra quem que você passa informação, não vê que o cara foi pra cidade sozinha passar informação, e você fica, caralho, que falta de inocentes, sei lá. né? Aí começa Amadorismo. me tiram... É nitpicking com a história? É nitpicking, eu tá só apontando o dedo pra mini falhas, assim. Só que puta que pariu, saca? Tipo, pra uma obra mas que eu essas considerei falhas tão não se boa. repetem nos outros arcos, né? Por isso que eu acho que elas ficam tão evidentes, assim. Eu acho que aqui ficou... Tipo, ela acontece em outros momentos, só que em outros momentos você compra. Aqui eu não comprei. Aqui eu fiquei muito, tipo... Tá, vai dar merda porque vai dar merda. Justifica. Tipo, pra mim, o Schmidt lá, que é o bigodinho, o espadachim... Maluco, esse cara solava os dois malucos lá e o velho. Falei, irmão, pô, chegou um idoso pra brigar com ele e dois caras merda que ele já matou 40. Ele vai solar todo mundo e vai seguir o barco. Não. Ficou de costas pro cara, tomou uma espadada. Aí chega o velho, o idoso, e dá uma lagarta e fica, velho, puta. É muito querer que dê errado também, né? Tipo, essas coisas. Aí, enfim. É bobeira, é uma reclamação muito bobeira da minha parte, mas eu confesso que me afetou. Vamos ranquear esse clichê aí depois. Vamos ranquear Isso. Mas Esse esse clichê arco, do tem que dar errado. eu confesso que o arco da Draca, assim, eu já tava numa estafa de que, tipo, na hora que começou eu falei, sei, hein, mano, não sei se isso aí vai desenrolar bem. Mas me surpreende porque desenrola bem e o Schmidt... A conclusão é boa. Mas o Schmidt, ele é o personagem que ele me ganha, tá ligado? Tipo assim, ele é um personagem bom. O Schmidt é massa demais. Ele é um personagem muito bom, ele é um personagem muito foda. Só que é aqui que a gente começa a ver que a gente... Por uma questão até que narrativa, inclusive, tipo, a gente começa a se afastar de Deus, tá ligado? Então Deus para de permear um pouco as conversas do lado de cá, nessa história da Draca, porque a gente começa a ver mais o que o homem, né, a humanidade vai se tornando nesse caso. Porque o Schmidt, ele é um herege que ele já acredita em coisas muito diferentes do que outras pessoas vão... Na verdade, a Draca é a pessoa que acredita em coisas muito diferentes. Só que você já tem dentro da própria... dos hereges mesmo... uma diferença de crenças, né? Porque ele se encontrar ele com acredita a Draca, em Deus pra caralho, inclusive, né? Ele não só acredita em Deus, é um naturalista. Ele não só acredita em Deus, como ele repudia o homem. Ele repudia a humanidade. Tudo que a humanidade cria é horrível porque ela vai contra os desígnios de Deus. E aí ele encontra a Draca, que é uma personagem que ela não acredita em Deus. Ela não consegue acreditar em Deus. Porque aquilo... Porra, isso... Agora eu tô arrepiado.
A cena deles compartilhando o amanhecer do sol é Maravilhoso, muito foda. maravilhoso. É muito É foda. muito. É mesmo. É muito foda porque, de um lado, você tem a mesma situação, a mesma coisa, que tem interpretações diferentes pra pessoas diferentes. E é aí que a coisa começa a ficar complicada, tá ligado? Porque, tipo assim, o Schmidt, ele experimentou uma vida muito boa, e a Draca não, tá ligado? Então, tipo assim, o nascer do sol pra Draca é uma sensação de que tem alguém olhando pra ela, tá ligado? Ela falou que, tipo assim, parece que alguém tá botando os olhos em cima de mim e tá me fitando com o olhar. Enquanto pro Schmidt é uma situação de Gratidão, né? Nascer, gratidão. de gratidão, mas é no sentido de dar um refresh na vida, né? Então é um novo dia, são novas oportunidades, eu posso fazer uma nova coisa Deus com esse é bom. dia, Deus é bom, né? Tudo que ele me dá é bom. E, porra, todo esse papo, eu sou uma pessoa, eu vou me permitir falar um pouco mais pessoalmente agora, que eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, eu acredito que Deus tá em algum lugar aí, se não em todas as coisas mesmo. Mas eu sou uma pessoa que eu fiquei descrente das casas religiosas num nível extremamente absurdo, a nível que eu não quero mais frequentar casas religiosas. Eu não acredito mais nas instituições religiosas, né? A igreja, os centros espíritas. Eu sou espírita, né? Só pra contar pro pessoal qual é a minha religião. Eu sou espírita, mas mesmo assim eu não me sinto mais confortável em estar dentro das instituições, porque as instituições são feitas por pessoas, né? E as pessoas vão ter diversos mil problemas ali entre elas, e política interna, não política, só a política, né? Mas a política interna da organizacional das coisas ali. E eu acho que eu nunca me senti tão próximo de Deus quanto nessa série, assim, fora, tipo, momentos da minha vida em que eu vejo o sol nascendo e eu falo, nossa, que excelente esse tipo de coisa, mas a série, ela me traz uma roupagem de Deus que me agrada nesse sentido, que é a questão de você parar pra enxergar as coisas belas que o mundo tem. Porque ele te traz esse paradoxo que é, se estar com Deus é tão bom, por que não tá todo mundo morrendo? Por que as pessoas não estão escolhendo sair dessa vida de merda, que é a vida humana, que é a vida falha humana, e está indo pra junto de Deus, né? Então, porque tem um problema de crença aí, né? Tem um problema de que, tipo assim, talvez o paraíso não seja tão maravilhoso quanto você acha, porque o mundo é esse mundo maravilhoso criado por Deus, né? As florestas, tem os rios, tem os animais e tudo mais. Quando você vê as coisas que são feitas por Deus, elas são lindas, elas são maravilhosas, elas são perfeitas. Esse mundo, ele é lindo, ele é maravilhoso e perfeito. Então, por que as pessoas almejam ir para o paraíso se o paraíso já é meio que aqui? Tá ligado? Então, tipo, ele bota essas dúvidas na nossa cabeça entre vida e morte, paraíso e a terra, né? O céu, o inferno, no caso, ali de algumas crenças. E eu gosto bastante disso. E aqui, nessa discussão entre o Schmidt e a Draca, eu fico muito... Porra, eu fiquei muito surpreso de ver, tá ligado? Porque, às vezes, é uma parada que ela é muito simples. Tipo assim, você ter um nascer de sol ser tão brilhante para uma pessoa e ser tão escuro para outra, né? Porque você tem essa dicotomia entre luz e sombra, entre calor e frio, né? Dentro do coisa do sol, que é tipo assim, cara, eu não tenho por que acreditar em Deus, porque a minha vida é uma merda. A minha vida, ela é todo dia que eu acordo, eu quero morrer. As coisas não funcionam para mim. E hoje, porra, 2026, o ano da depressão, tá ligado? Ano de Copa. Ano de Copa, ano de depressão, onde, tipo, é a parada que mais pega com todo mundo, tá ligado? Tipo assim, nós quatro aqui somos 4 exemplos de pessoas que acordam e falam assim, caralho, não aguento mais essa vida é uma merda, tá ligado? E mesmo assim, eu sei que o Pedro tem uma vida legal, o Luiz tem uma vida legal, a Nath conheci agora, mas ela me passa a sensação de que ela tem uma vida legal, vive com o noivo dela, então, tipo assim, só que todo mundo tem os seus problemas, tá ligado? Todo mundo vai ter os seus problemas, e eu gosto muito da relação da Draca e do Schmidt, porque foram duas pessoas que elas escolheram, elas optaram por entender o lado do outro. O Schmidt, ele mostrou o lado dele, mas ele em nenhum momento ele repudiou. Impôs, né? Ele impôs aquilo pra Draca. Apesar de que ele falou assim, como assim você não acredita em Deus? Você tem que morrer, tá ligado? Tipo assim, é a véia cômica da parada, mas tipo assim, aquilo que era importante pra ele quis entender por que não era importante pra ela, por que aquilo era o completo oposto, tá ligado? Porque aquilo pra ela era repugnante, tá ligado? O dia do sol, ela não queria estar no sol, mano. E aí, tipo, é nessas horas que
eu lembro todas as vezes que, tipo assim, mano, a vida é equilíbrio, tá ligado? É tipo assim, é tudo sobre equilíbrio. Se um dia você tá 100%, você vai encontrar uma pessoa que não tá 100, que vai estar 0%, tá ligado? Você pode fazer a vida dessa pessoa muito melhor se você só não for a porra de um babaca, mano. Se você só não for a porra de um inútil que quer... Cagar regra, né? Que quer cagar regra pros outros, tá ligado? A parada legal da crença é que ela tem que fazer você se sentir bem. O resto não tem nada a ver com as tuas crenças. O resto não tem nada a ver com as tuas discussões. Mas você tem que saber acolher essas pessoas quando necessário também. Né? Então eu gostei muito desse momento, principalmente entre esses dois personagens, e depois a conversa da Draca com a própria Iolenta, né? Que como eu falei, eu tava esperando a volta dela, e ela voltar 25 anos depois, mais velha, líder da rebelião, entre aspas, dos hereges e da célula que ela tava trabalhando ali. Porra, é muito foda, mano. Ouvir ela falar era muito da hora, assim, que tipo assim, puta, ela passou por coisas, ela aprendeu com as coisas, ela aprendeu com os amigos que ela esteve reunida novamente ali pelas palavras da Draca, e ela pôde passar adiante à vontade, né? Que é até engraçado quando a gente começa a ter muitas referências das coisas, a gente começa a entender que as referências são bem, quase que todas do mesmo lugar, né? Então, tipo... essa parada da vontade, me lembra muito a vontade do fogo, do Naruto, né? Que é essa vontade de você conseguir trazer algo melhor para as pessoas ao seu redor e tudo mais. E, porra, é muito da hora ver quando você começa a enxergar essas coisas em todos esses elementos. A gente não necessariamente precisa ter uma crença específica, né? Então, você não precisa ser católico, evangélico, espírita, tudo mais. Mas a gente às vezes passa por momentos de provação e a gente às vezes se sente grato, né, por estar vivo, né, por mais que a gente tenha momentos bosta. Acho que todo mundo já passou por uma situação de, cara, sei lá, sabe, uma chuva começar e você apreciar aquilo, um pôr do sol, um nascer do sol, ou um raio de luz, sabe, ficar no sol ali, tipo, são situações que é o que o Fred falou, indiferem necessariamente de uma religiosidade específica. E quando a gente olha essa dicotomia, essa diferença dos dois, a gente vê extremos, né, de vivências, né, e como que a situação molda a nossa vida, né, é muito sobre isso, o que a gente falou, a Orb fala muito sobre isso, como que aquilo que a gente viveu, nossas experiências moldam a nossa vida, né, muito, aonde nos levaram, aonde vão levar a gente, qual caminho a gente vai trilhar por conta disso. E até por isso que eu acho que conversa com o final desse arco, que pra mim é um grande momento também, né? Tipo, que é a morte do Novak, que é justamente esse momento de reconhecimento que, cara, a vida dele foi uma baita de uma mentira, assim, porque ele era um mercenário que foi contratado pela igreja pra fazer o trabalho sujo que a igreja não queria fazer. Uhum. Colocaram essa responsabilidade na mão dele e falaram pra ele, é o seguinte, irmão, você vai fazer isso daí, e esse é o trabalho de Deus, tá ligado? Você tá fazendo a missão de Deus aí, e é isso que vai garantir o teu lugar no céu, o lugar da tua família e tudo mais. Então o cara, ele já era um mercenário, ele já tava acostumado à violência, a matar, então pra ele não era a coisa mais absurda do mundo torturar alguém que era um filho da puta. Que além de tudo a igreja tá falando pra ele, esse cara aí, tem que rodar com todos os hereges. Então ele exerceu essa vida dele em volta disso pra chegar no final da vida dele ele perceber que, caralho, sabe? Tipo, na realidade eu achei que eu tava fazendo um trabalho divino e a grande verdade é que eu tava fazendo só um trabalho pra um pau no cu, um bispo que decidiu que era assim que a região devia tocar. Eu entrei na dele, eu vivi minha vida em volta disso. Eu matei uma criança que acabou afetando ele, né? Tipo, matar o Rafael, levar o Rafael pra fogueira foi um negócio que mexeu muito com ele. E ele fala sobre isso, né? Perder a filha dele, de uma certa forma, também mexeu com ele em relação a isso. Até a gente descobre... Ele nunca nem descobre, cara, que a filha dele... Isso foi um negócio que me pegou, porque eu tava esperando que em algum momento ele ia descobrir que a filha dele, né, tava viva e... seguiu o heliocentrismo, saca? Tipo... Não, na verdade ele descobre no final. Quando ele coloca a mão dela na luva, né? Então, é que não é explícito. Claro, não é explícito, exatamente. Eu acho que ele mais sente do que de fato descobre, ele sabe, né? Uhum. Tem esse momento meio que... É um momento intimista e espiritual, a grande realidade, Sim. né? Não à toa
ele tem esse momento de colocar a luva na mão do cadáver da filha dele, que ele, em tese, não sabe que é a filha dele. Sim. E segundo, ele enxergar o Rafal, né? E dialogar com o Rafal. E, tipo, é uma puta de uma conversa, sabe? Mó papo Sim. cabeça, Tipo, tá ligado? é um baita de um papo e pra mim, assim, fecha muito o ciclo desse personagem e por isso até que eu mencionei desde lá no primeiro bloco, o Novak pra mim é o meu personagem favorito, assim, porque eu acho que ele é um filho da puta, ele foi um filho da puta, mas, cara, pra mim é muito importante esse entendimento de ter empatia de uma forma com o personagem, de entender, cara, que ele foi fruto de, cara, várias circunstâncias. Várias circunstâncias. Isso Ele não é o sintoma da significa... Ele é o sintoma daquela situação, daquele momento, da igreja que ele... Inclusive, assim, da igreja que ele tava. Não era nem só, tipo, da igreja no geral, né? Mas, tipo, cara, pra mim isso me pega demais, porque não é sobre passar o pano sobre as atitudes dele. Nossa, ele vai Ele morrer... era uma vítima. Ele, não é que ele é uma vítima, o ponto é, ele vai morrer Não, a história dele é muito triste, por mano. consequência das paradas. Mas exatamente, não é um caminho feliz, saca? Ele É passa uma pessoa... a vida toda achando que tá sendo o herói e no final descobre que ele foi, tipo, o vilão da história, assim. E né? ele Não foi à completamente toa, pra vilão mim... do heliocentrismo. E ele Não, foi e pra completamente mim- abandonado. E ele foi completamente abandonado, tá ligado? Tipo assim, a parada. Pra mim, a cena da Yolenta morrer na frente dele e ele não se tocar é a personificação da frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Porque o Novak não viu a filha dele morrer, ele passou 25 anos achando que ela tava morta. No momento de reencontrar ele não teve a oportunidade de ver a filha uma última vez e se despedir dela Tudo foi tirado apropriadamente. dele. Tá ligado? Tudo foi tirado dele. E aí, quando ele chega pra fazer o trabalho que ele foi contratado pra fazer, a igreja abandonou ele. Exatamente. Soltou a mão O dele e bispo, falou assim, né? você Na cara dele. tá sozinho aí nessa, meu parceiro. Você tá matando a galera Você aí. nem Ninguém tá te pediu certo. pra você matar a galera. Você fala, porra, isso que é foda. E é uma E história... o bispo é usado pra caralho, né? Porque mete pra ele assim... Não, na realidade o heliocentrismo é muito de Deus, tá, irmão? Você tá falando que não é, você tá falando merda. É muito de Deus. Você tá indo contra a Caralho, palavra da maluco. igreja, meu parceiro? Cara, inclusive, eu achei que beleza, ele matou o bispo. Eu falei, cara, o bispo foi muito corajoso aí nessa, assim, sabe? Pra falar dessa. Mas só que ao mesmo tempo, só um outro último detalhe sobre o Novak nesse momento é. Ele vai morrer. Eu gosto também do fato de que o final da vida dele é ele sendo humilde perante a Deus pra pedir pela filha dele. Ele não pensa nem, não é nem sobre ele. Nele. É tipo, cara, Deus, por favor, que minha filha tenha ido pro céu, saca? Por Ai, mais então, pelos pecados que ele Mas em cometeu nenhum na vida. momento foi sobre ele, Muito né? foda, ele nunca teve vontade própria, quase. Ele Sim. nunca fez nada por ele. Ou era a igreja, ou Cara, foi a muito filha. foda, Ele muito sempre teve um propósito que era além dele, né? Um devoto. Ele foi super devoto e isso levou ele pra lugares que colocou ele como... Sei lá, ele... cachorro, ele era o cachorro de caça da igreja. Isso mesmo. E aí, quem era o Novak na vida real? Que animes que ele gostava de assistir na época? Que mangás que ele lia, tá ligado? Não sabemos quem é o Novak. O Novak, Não. ele só é... Qual era o Backstreet Boy favorito dele? Quem era o Backstreet Boy favorito dele, tá ligado? E é muito triste, tá ligado? Só que, tipo, no final ele tem meio que a redenção dele, né? Que é a redenção que todo mundo vai passar no momento da morte, que é você se arrepender dos seus pecados ou, né, ter o seu diálogo com Deus de alguma maneira ali e poder seguir a sua vida em frente. Porque a parada da verdade que a gente tá Seguir sua morte em frente. Né? que a parada da verdade que a gente tá falando desde o início aqui é nada mais do que a regra do jogo. Ninguém sabe a regra do jogo, mano. Eu não sei a regra do jogo, o Pedro não sabe a regra do jogo, a Nath não sabe a regra do jogo, o Luiz não sabe a regra do jogo, o ouvinte não sabe a regra do jogo, a gente não sabe se... E até uma questão que eles falam na obra, né? Cara, você tá tão preocupado com um paraíso pós-morte que você nem sabe que existe. Você nem sabe que existe. Você não O sabe. Rafael sabe mete que é. essa dele, Cara, pra mim essa discussão de o que é a vida após a morte, a vida aqui na Terra e como que as pessoas invertem essas posições porque elas deixam de A viver. gente vive uma vida em prol do que vai ser o pós-morte. Exato, a gente isso não existe nada. Exato, entendeu? se não existe nada, você deixou de aproveitar a vida, tá ligado? Esse que é o ponto. Se a gente morrer hoje e a gente tiver um pós-vida e a gente tiver uma nova oportunidade, nós vamos ter isso é uma segunda chance de você poder fazer algo certo na sua vida. Se a gente morre e não tem nada, você deixou de viver a sua vida. Você perdeu a sua única oportunidade que existia na vida, tá ligado? Agora, falando do último arco, né? Que na realidade são só os 2 últimos episódios. Tipo, é muito rápido, mas a gente tem um arco.
Nessa hora começou a abertura, eu falei, meu parceiro, você tem 2 episódios pra brilhar, vai embora. E assim, para ser até mais objetivo, eu até queria saber a opinião de vocês, porque eu honestamente, assim, eu acho que a história já tava bem amarrada Concluída. e encerrada até o final aqui, saca? Tipo, do Novak, desse arco da Draca, né? Tipo, pra mim, cara, ali tava ótimo como um fim. Porque daí a gente entra nesse arco do Albert e a gente tem um pouco ali de exploração do tema, tem esse negócio pra gente chegar na conclusão de que, porra, esse rapaz, ele foi importante pra continuidade da teoria heliocêntrica na academia, até chegar no Copérnico de fato. E aí o anime fala, né, que o Copérnico foi quem de fato publicou a teoria, lançou ela de vez. Mas aí, ao mesmo tempo, pra mim tem umas paradas que fica estranha. Tipo, qual a interpretação? Por exemplo, aquele momento do Rafal 2 lá, Rafal adulto, que era o mestre O Ivo desse menino. Pra mim, cara, Ivo Rafal, porque é um Rafal que não morre pelas convicções, né? Ele mata pelas convicções. Ele mata pelas convicções. Cara, ali eu honestamente, assim, não é explícito na série o que significa aquilo. Se aquilo é uma realidade 2... Ah, não, isso aqui é um mundo alternativo, a gente tava no mundo alternativo, agora a gente tá no mundo real, o que tá acontecendo? O que é exatamente? Esse Rafael é só uma metáfora, uma representação de alguma coisa? Não era o Rafael de fato? Pra mim, cara, isso foi tão confuso, esquisito. Eu Assim, até fui pesquisar na internet, a teoria que eu vi na internet é de que são 2 mundos, e que no mundo fictício em que o Rafael é criança, é justamente pra mostrar essa dicotomia do que as pessoas fazem com as convicções, né? Esse negócio de um ter morrido e o outro ter matado pela convicção. Só que o fato de ser um Rafael adulto, cara, não adiciona nada pra mim, assim. Não. Tipo, não sei. Ele só confunde e assim, claramente o Rafael não sobreviveu, não é que o Rafael cresceu e não é isso. Existe a teoria E virou outra questão do pessoa, mundo. Duas teorias de outro mundo e que seria só uma representação, assim, não é nem o Rafael ali, sabe? É uma pessoa X que foi representado como Rafael só pra mostrar Que a história se repete. Que a história se repete, que existem 2 formas de lidar com a mesma convicção, mas não precisava, entendeu? Acho que simplesmente só não precisava, entendeu? Tirou minha imersão, vou ser honesto, assim, pesado. Eu acho que eu discordo bastante dessa última parte, principalmente, porque eu gosto das conclusões que ele me dá. Eu gosto de pensar que, assim, eu não sou partidário de que é outro Rafael, mas eu também não sou partidário de que é o mesmo Rafael do que a gente viu. Pra mim, ele é uma representação narrativa de que o Rafael, por mais que ele tenha sido no começo desses 3 primeiros episódios de Orb, ele é um personagem muito... Ele é muito preto no branco, tá ligado? Tipo assim, ele só é muito bom. E aí, pra mim, ele fecha o ciclo, ele fecha o círculo voltando para o Rafael, justamente... Pra quebrar o preto no branco. Pra quebrar o preto no branco. Porque o Rafael, ele... É o Rafael retrógrado. Exato! O Rafael de Schrödinger. Puta, aí você matou, Nath. Nath, porra, aí você matou. Mas é justamente isso, porque, tipo assim, o Rafael, no fim do dia, no fim do episódio, acho que todo mundo concorda que ele tava certo. Assim, ele tava certo no sentido de a informação, ela não pode ser mais guardada pelas pessoas. Ela tem que ser compartilhada. Compartilhar é a resposta correta. É a gente compartilhar essa informação. Mas os meios que ele usa não são corretos. Que ele mata um cara, que era um pai de um filho, o filho vê isso. Então, tipo assim, às vezes, fazer a coisa certa não dá pra fazer só com bondade ou com o coração no lugar correto. Às vezes você tem que ter uma atitude que vá, de fato, fazer essa progressão. Eu não concordo. Eu não faria dessa forma. Eu não mataria uma pessoa por conta disso. Porque eu parto do pressuposto de que as pessoas têm que ter as liberdades delas
a ponto de que elas não prejudiquem as pessoas ao redor. Elas não... mas que a minha liberdade, ela termina quando começa a liberdade do outro. Perfeito. Né? Eu sempre fui ensinado isso desde pequeno e eu sempre levei isso em consideração sempre que eu fiz tudo na minha vida. A partir do momento em que eu estou invadindo o espaço de outra pessoa, aquilo já para de ser meu e começa a ser da pessoa. Então, o Rafał, ele retornar é esquisito. Eu concordo. Tanto é que eu e a Mila, a gente ficou tipo... Ele O que sobreviveu. tá acontecendo? Tanto que eu voltei na cena Não, do... ele quebra a imersão, ele é real. É legal, assim. eu voltei na cena da morte do Rafał e é exatamente da forma como o Luiz escreveu. Aparece ele na cruz e aparece depois de estar queimado. A gente não vê o corpo. Só que no meu bingo eu tinha colocado que a Eulenta ia voltar. No meu bingo não tava que o Rafał ia voltar, tá ligado? E aí por isso foi esquisito. Mas pra mim, ela fecha certinho assim o círculo, no meu entendimento, de que volta pro Rafał, e o Rafał, ele não é o mesmo Rafał que a gente conheceu no começo. Ele é diferente. Ele tem outras convicções, e essas convicções não tiraram o objetivo dele, mas mudaram quem é o personagem pra mim, tá ligado? Então, pra mim, ela enriquece o Rafał do que se ele fosse só um garoto que ele descobriu que ele é um cara muito pica, tá ligado? Do nada, e ele só... Tipo assim, é que chega a ser meio que intangível, tá ligado? Uma criança de 12 anos, ela tem um negócio, ela tem um snap na cabeça e ela vai diretamente pra morte, tá ligado? Tipo assim, é esquisito. Pra mim, isso é muito esquisito. É muito foda. É que é extremo, né? É extremo. É muito foda. Tipo, pela construção do personagem do Rafał. Mas é muito esquisito. E aí, tipo, o Rafał do final, ele me parece um Rafał mais crível de eu acreditar, tá ligado? E é por isso que eu dou valor a ele. Eu interpretei que é como se fosse um Joe Doe, assim, da vida, sabe? Um João Ninguém, assim. Uma pessoa aleatória que colocaram na imagem do Rafał, mas entendo toda essa questão do pad de enriquecer o personagem, dar uma outra perspectiva pra ele, mas se tivesse colocado, como tantos personagens que eles colocaram na série, um personagem que fosse super fanático, super, sabe, envolvido e querendo resolver e... que no final tivesse pra mim teria o mesmo peso. Abarcar a mensagem, só que não sendo o Rafał. Não sendo o Rafał e, sei lá, acho que não... É porque assim, a história do Albert, ela é rápida, mas eu acho que ela funciona muito bem, assim, porque... Não, como conclusão ela funciona. O que me incomoda é o Rafał. É o Rafał Stalis. Entendi. Mas o Rafał hipotético, o Rafał hipotético. O Rafał hipotético é o Rafał do começo, mano. O Rafał hipotético é o Rafał do começo. Eu fui pesquisar sobre também, assim, né? Porque, na verdade, fui pesquisar muito depois dessa obra, assim, pra me situar até historicamente do que estava acontecendo. E aí parece que como o Albert foi realmente uma pessoa que existiu e que realmente ela fez a escritura ali, que depois veio o Copérnico a estudar e trazer o que trouxe, parece que ele teve um tal Rafael, que foi um professor dele. Não sei se por conta disso ele resolveu... ser. Enfim, não sei. Mas assim, parece que teve, mas não achei nada evidente falando... Copérnico. Não, o Albert. Não, o Albert. Ah, desculpa, o Albert, tá. O Albert, Não, ele... até fala... Tá, Tipo... Tá bom. Tá bom, então. Mas Que assim... reação é essa? Eu não sei o que pensar, porque o Rafael hipotético me incomodou muito, assim. Acho que o Lobato também me incomodou muito, assim. Então, é porque daí, por exemplo, se eles quisessem retratar um personagem que existiu de verdade, não precisaria ser o Rafał criança. O Rafał podia ser outro personagem também, né? Esse final também, assim, me deixou muito confusa. Eu tentei achar uma justificativa, um raciocínio lógico pra isso, e até queria fazer um ponto aqui, que vocês estavam falando que o arco anterior, ele foi o mais chato. Acho também, concordo, né? Pra mim o do Ox é o melhor. E do Rafał é muito bom, mas eu acho que uma coisa que o autor me pareceu querer fazer muito é trazer, através dos personagens, as modificações que estavam acontecendo naquele período. Perfeito, E nessa concordo. época, assim, pelo que eu tava vendo, né, como a história acaba mais ou menos 1453... 68. 58. 58? Quanto 50 você ou falou? 68? Por aí. Não lembro. Por aí. Enfim, é exatamente a hora que deixa de ser Idade Média e vira Idade Moderna, né? E aí
fica muito claro que quando o Rafael é criança, ele não pode, sob hipótese alguma, pensar diferente, querer estudar alguma coisa. Aí depois a gente passa 10 anos, você já começa a ver uma pequena mudança ali com o Badene, o Oxy, que você fala assim, não, ali as pessoas estão começando a discutir, já tem reuniões de pessoas para discutir sobre isso, e a Ioleta, inclusive, não pode participar, mas isso tá acontecendo. E aí, depois que tá encerrando esse arco, que tá indo para essa transição para os tempos modernos, a Draca, quando ela tem muita convicção de que não acredita em Deus e que a convicção dela é o dinheiro, é justo o momento onde a sociedade está começando a ter comércio de fato, né? As cidades estão se formando e essas crianças vão sendo mudadas. Eu acho que ele quer representar muito isso como personagem. E eu fiquei pensando, será que o Rafael, tipo assim, ter um Rafael de novo, é uma tentativa de mostrar que o universo ainda vai se expandir mais do que eles sabem? Tipo, vai além Justo, do perfeito. Pode ser. É além daquele helicentrismo. mundinho ali deles. Exato, entendeu? Eu fiquei pensando, será que eles ainda vão... Porque quer mostrar que a gente vai conhecer outros sistemas solares e outros não sei o quê. Não sei, foi eu tentando achar um raciocínio lógico, entendeu? E assim, até dessa questão, né? Posso estar falando besteira, não fui tão a fundo pesquisar, mas o Albert, ele é a primeira figura histórica real ali da história, né? Tipo, é o primeiro marco de... Até anteriormente, os outros personagens eram personagens fictícios, né? Uhum. Então, talvez será também fazer essa transição de... Ó, até aqui a gente estava tratando do que levou a esses pontos. Essas pessoas não foram lembradas. O Albert é uma pessoa que você existiu, tem história, tem registros dele. Mas você não tem o registro do Madraca, você não tem o registro do Novak, você não tem o registro do Rafael. Sim. Então, tipo, sabe, o que ficou pra trás, o que precisou fazer até chegar pra esse momento. Então, talvez fazer também esse entreplano aí desses dois momentos. Como um momento de conclusão, eu acho muito legal. Até pelo fato de trazer realmente uma figura histórica e trazer meio que, sabe, daqui pra frente aqui, ó, só vocês pesquisar que vocês vão achar, entendeu? Daqui pra frente tá anotado aí, vocês pesquisam. Eu gosto disso também, dessa conexão com a vida real. E se eu ignorar o fato do Rafael ter sido uma personagem do começo da história e ser um personagem isolado ali, também me agrada, sabe? Aquele personagem que é o cara que está disposto a matar pela sua convicção. Eu acho que é um final decente. Me incomoda como você falou, esse uso do Rafael, tipo, desnecessário, eu acho. Pra mim, o mais importante é que a mensagem, ela fecha, né? Tipo, eu acho que a história fica coesa, 100% coesa do começo ao fim. E é até poético, né? Porque, tipo, essa parada da ideia. É poético você começar e terminar com o Rafael nesse caso, porque a mensagem, ela segue, mas e se essa mensagem bate num Rafael que é diferente, entendeu? O Ivo Rafael, tipo assim, a mensagem... Porra, a parada da mensagem ser passada é muito foda, mano. É muito foda. É que entra naquele negócio do, tipo, às vezes as pessoas fazem coisas ruins sob pretexto de coisas boas, e nesse caso específico ele tá cometendo um homicídio por um bom motivo, né? Porque, tipo, como assim esse cara não queria compartilhar conhecimento? Todos concordamos que conhecimento tem que ser compartilhado. Até hoje a gente viu o contrário acontecer, né? As pessoas, os opressores matando os oprimidos. Agora a gente tá vendo o contrário. Não era pra gente ficar feliz com isso? E a vantagem também, tem uma vantagem esse final pra mim, porque ele de fato são só 2 episódios. Sim. Então, tipo, eu já tava no clima de conclusão. Sim, clima de Copa. Tipo, pra mim já tava, a conclusão já tinha acontecido. Aí eu lembrei de uma coisa que eu também achei bem interessante nesses 2 últimos episódios, é que o tempo todo, que nem o Ped estava ali falando, né, sobre a igreja ali evitar, proibir, fazer com que as pessoas não contestem, fazer com que as pessoas não se desenvolvam, não pesquisem, enfim, não sejam diferentes e tal. Aí no final, o Alberto, que tá decidido ali que vai ter uma vida comum, vai justamente na igreja pra mudar de opinião. Né? Ele nem vai pra mudar de opinião, né? Tipo, mas sem querer, ele vai na igreja e acontece de mudar de opinião na igreja. Chega o padre Marcelo Rossi e fala, mano... o Lourinho, não é? É isso. É o Lourinho que sobreviveu lá, que o amigo morreu, que salvou a Violenta. Lourinho do Fute.
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Animes Overdrive, que a gente espera que você tenha gostado muito aqui, o nosso episódio sobre Orbe, sobre os movimentos da Terra. Meus amigos não param de rir, porque eles não tiram o lourinho do fute da cabeça. Ele é profissional né? do chute. Esse é aqui, é o lourinho do fute. Caralho, mano. E com isso a gente chega no final. A gente pede pra você comentar. Esse episódio foi muito pedido, então comentem, vamos continuar o papo. Falem as suas teorias, as coisas que vocês entenderam, não entenderam, enfim, vamos continuar a nossa conversa nos comentários. E antes de a gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Mano, segue lá, lourinho do fute, lá no Instagram. Manda lá, vim pelo Overdrive. Vim pelo Overdrive, mano. Segue lá, comenta lá. Legal, aí eu gosto disso. Comenta lá, vim pelo Animes Overdrive, mano. Marca lá, @Animes Overdrive, marca lá no Overdrive Animes, marca lá no... Lourinho do Fute vem participar do Animes Isso, vamos Overdrive. chamar o Lourinho do Fute pra falar de Capitão Tsubasa, mano, é isso. Porra, em ano de Copa ia ser top, tá? Mano, meta de episódio? Maravilhoso. Vamos fazer uma de meta episódio. de ouvintes aí, ó. Se vocês comentarem, sei Na lá... realidade, a gente tem que primeiro arranjar o Lourinho do Fute, né? Não, mas isso é o de Tem menos. que conseguir. Sem comentários nesse episódio, Lourinho do Fute no Overdrive vai virar realidade, mano. Bom, meu jabá hoje sou eu mesmo, @PadGames, tanto no Twitter quanto no Instagram. E queria deixar pra você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que continue cuidando dos seus, cuida das pessoas próximas de você, se importe com as pessoas que estão ao seu redor, dê valor pra elas e conceda também muito amor e carinho pra todo mundo que também te dá amor e carinho, porque isso é uma via de mão dupla. A gente tá num momento extremamente desesperançoso, muita merda acontecendo, muita gente usando a palavra de Deus e palavras que bem entendem ao seu bel prazer e para suas necessidades. Mas você que tá aí me ouvindo, você não tá sozinho, você nunca vai estar sozinho, sempre vai ter alguém próximo, te ajudando, te auxiliando. Nós do Overdrive estaremos sempre aqui com você. Espero que você tenha gostado desse episódio, que venham mais episódios também do Overdrives, mas eu queria só deixar essa mensagem que, tipo, não deixe as pessoas estragarem a sua vida e tente sempre valorizar as coisas boas que estão ao seu redor também, porque isso vai voltar pra você de alguma maneira. Caraca, meu, que mensagem bonita, hein? Lourinho do Fute! Socorro. Vou complementar o que o Ped falou. Tenham um pensamento crítico, questionem as interpretações. E é isso. Obrigada, gente, por participar. Eu adorei. Foi maravilhoso. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @Overdrive Animes, no Twitter, Facebook, Instagram e também lá no nosso TikTok, Blue Sky, YouTube por @AnimesOverdrive. E como eu sempre digo, para você ficar ligado em todas as nossas novidades e, obviamente, conversar com essas pessoas maravilhosas, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em @Pedro Lobato, @LuizHunsker, @PadGames_, @Wasabi.mangá. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Eu quero abrir com um disclaimer. Posso abrir com um disclaimer? Amigo, você faz o que você quiser. Faz o que quiser, meu amigo. Deixa tudo de drogas. Quiser rebolar aí na câmera também, fica à vontade. Esse foi o meu heliocentrismo.